sexo gostoso pra mulher não começa de baixo pra cima. Não é chegar lá e não funciona assim. Pra mulher começa de cima pra baixo. Nós queremos o novo. E nós temos que entender que não é sobre trocar de pessoas, é sobre trocar de comportamento. Sim. Eu, por exemplo, comprei uma roupa uma vez do Superman. Meu Deus. Aí você vai rir. Aí você foi dançar pra ela. Não, aí eu botou o Superman nela. Ele queria ver o Superman. Não, não é isso não. Eu tenho um irmão que tem um clitóris. É. Pequenininho. Clitóris. Não é eu não. Dentro da gengiva. Ele é um gel que tem jambu, centelha asiática, maca peruana. Gostoso. Tinha uma ideia. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Música pra todo mundo, no mundo inteiro. Epa, já viu que hoje o podcast tá quente, hein, Nilvan? Pensa no assunto que eu gosto! Para maiores e menores, afinal de contas, hoje, querendo ou não, esse assunto que é sexo tem sido cada vez mais precoce na vida das pessoas. Infelizmente, nós temos que tratar desse assunto fora e dentro da igreja, na família. É por isso que hoje trouxemos aqui uma especialista no assunto, ela, Ariane. Palmas aí pra nossa convidada. Babado! Oi! Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Ai, tô muito feliz. Eu já tô empolgada porque eu vi que aqui vocês são curados, libertos e falam de todos os assuntos. A propósito, parabéns. Que alegria, Mas hoje eu acho que é inevitável. Como não falar sobre esse assunto, né? Eu acho que perde quem não fala. Eu acho que os pais que não conversam com os filhos, infelizmente hoje, acho de forma precoce, acho que os pais têm que abordar os filhos. Eu lembro que quando eu era criança, esse assunto era abordado em tal faixa etária de idade, que hoje não serve mais. Porque as crianças já têm acesso, os desenhos já demonstram muitas coisas, né? Eu costumo dizer que quando os pais não falam de sexualidade com os filhos, para eles ficarem tranquilos, que o Netflix fala, o TikTok, a internet fala. E tem alguém educando o nosso filho sexualmente. Se não somos nós, fica tranquilo, alguém está educando, né? No Brasil, o primeiro acesso à pornografia saiu uma pesquisa que demorou 3 anos de pesquisa. Acontece aos 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. A criança costuma ter o primeiro contato com imagens de pornografia a partir de 6 anos de idade no Brasil. Isso é desesperador. Mais desesperador, eu acho que é um pai que tem um filho de 10 anos e nunca falou sobre pornografia com o filho. Acho que ele acha que só o filho do vizinho que vê pornografia, que o filho ou a filha não tem acesso a isso. Ou pensa que vai pra igreja e lá toma uma anestesia, tipo, olha, você nunca vai ter desejo, você nunca vai pensar nisso. Não funciona assim, não vivemos numa bolha. E a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertarás. Qual é a verdade? Sexo existe. Deus que criou não foi o diabo, e Deus deseja que nós possamos falar do assunto que ele criou em família, com pudor, mas com humor, para ser leve, para ser agradável. Não é isso que nós vamos fazer aqui. E leve e agradável não foi na sua vida. Né? Não mesmo. Essa parte sexual. Você tinha tudo para ser uma mulher travada, frustrada, amarga e fechada. E de repente você pegou toda a sua dor, a gente vai falar sobre isso aqui no nosso podcast, transformou toda essa sua dor em solução para as famílias, para as mulheres, para os casamentos, né? A verdade é que eu odiava sexo, eu tinha raiva, nojo, eu acreditava que era algo totalmente longe de Deus, né? Porque Deus é amor, é santidade, é leveza. E o que eu vivi sexualmente foi trágico, né? Foi tragédia. Na verdade, a minha história com a sexualidade começa, eu tinha 6 anos de idade, ia completar 7. Então, ali entre 7 e 8 anos, quando eu começo a me entender por gente, eu começo a sofrer uma série de abusos sexuais. Quando um adulto entrou na minha brincadeira de criança. Naquele período eu comecei a ser marcada por dores que eu pensei que nunca iam passar. E ali começa toda a minha história com a sexualidade. E no decorrer de tudo isso, eu fui vivendo alguns outros traumas, sempre na área da sexualidade. Os meus pais entram em um processo de divórcio. Meu pai, então, deixa a minha mãe se torna alcoólatra. Então, no período de 9 anos a 11, eu via minha mãe beber todos os dias. Então, ela bebia 51 com laranja e... Você tá pulando muito rápido. Não foi tão... Vamos voltar lá aos 6, 7 anos, 6 a 8 anos de idade. Você era abusada por alguém próximo da família. Isso. Mas por mais que você tentava acionar a sua família, você não tinha crédito com isso. As pessoas não acreditavam, é isso? Eu tentei falar com a minha mãe, mas pensa... Uma mãe, no meio de uma situação de abandono, a minha mãe estava nesse mesmo período cuidando da minha avó doente e o meu pai sumia e aparecia. E eu tentei falar com a minha mãe, eu lembro uma vez que ela foi me dar banho. E eu comentei com ela que estava doendo a minha parte íntima. E eu comentei o que tinha acontecido com as minhas palavras de criança.
A minha mãe, ou ela não acreditou em mim, que é o mais possível dentro da E circunstância. que muitas crianças não denunciam com medo mesmo de não ter credibilidade. Exato. Ou de se sentirem culpadas. A culpa é da criança, ela se sente culpada às vezes também, né? E essa é uma fala do abusador. Eu tô fazendo isso com você porque eu sei que você gosta, você quer. Sim. Eu tô fazendo isso porque eu sei que você precisa disso. Você merece isso. Então, o abusador, ele te faz sentir culpa. E uma coisa legal de falar aqui, com muita dor, mas Sim. com muita clareza, nós precisamos falar disso. Sim. A criança, por mais que ela não entenda, aquilo dói muito. É uma dor muito mais emocional do que física. Mas qualquer parte do corpo, se você estimula a orelha e é bom, você estimula de novo. Se você estimula a papila gustativa e é bom, você vai querer de novo. E ainda que uma criança, um corpo de uma criança não tenha preparo para sentir prazer, existem muitas mulheres hoje travadas, porque toda vez que o marido vai tocar, às vezes ela nem sabe, nem lembra que foi abusada, tá? A nossa mente, a psicologia afirma que ela tende a ocultar grandes traumas. Sim. Mas quando o marido coloca a mão ali, ela já dá um pulo, porque aquele prazer que ela sentiu lá durante o abuso na infância, ele vem novamente e é marcado por nojo, medo, revolta, ainda que ela não saiba de onde vem aquele sentimento. Ou seja, o corpo de uma criança estimulado é um corpo de um ser humano, não é um anjo que voa ou flutua, é alguém que pisa na terra, que sente fome, calor. Então, aquele prazer do abuso envolvido com nojo e com dor, ele vai tatuando no sistema emocional daquela criança, né? Que, olha, fica quietinha, você não pode reclamar porque foi bom. Você vai reclamar como? Ainda que a criança não entenda. Ainda que seja uma criança de 3 anos, 5 anos, você não entende o que está acontecendo. Hoje eu olho para trás e até me emociono em dizer como é bom ser liberta, mas como é forte hoje. Porque quando eu atendo algumas mulheres que me falam, olha, eu não consigo ter orgasmo. Olha, eu amo meu marido, eu amo Jesus, eu sou fiel, mas eu odeio que ele encoste em mim. Eu tenho nojo. Mulheres que fingem orgasmo, mulheres que oram para acabar. Elas estão na relação com o marido, orando para acabar. Nossa. Por quê? Porque ela perdoou o trauma, ela entregou na cruz de Jesus, mas ela não trabalhou o sistema emocional dela para se libertar daquela dor, daquele medo de sentir prazer, daquele medo de sentir aquela sensação que ainda muito prejudicial, lá aos 7 anos, foi de prazer em algum momento. Talvez em algum momento dor, mas em algum momento prazer. Porque o abusador, a maioria deles trabalha o nosso sistema emocional. Então, vem, confia em mim. Eu vou cuidar de você. Essa é nossa brincadeira. Não conta pra mamãe, porque ela vai ficar com raiva de você. A mamãe vai bater em você, porque se ela souber que você quis isso aqui, se ela souber que você desejou isso. Então, os abusos, eles são envoltos de manipulação emocional. Sim. A criança, ela, na Isso maioria é das muito vezes, não confuso. tem Eu o que fui fazer. abusado com 7 anos, fui abusado com 9 e fui abusado com 12 anos. Meu Deus. Mas eu fui só descobrir que eu fui abusado agora, depois de adulto. Porque eu fui entender que é um abuso. Porque eu lembrava disso com muito prazer, foi muito prazeroso pra mim. Eram mulheres mais velhas, isso pra mim era maravilhoso. Eu queria ser abusado a adolescência inteira, minha infância inteira, dentro daquele contexto. Só que hoje, ao tratar essa área da minha vida, que eu pude perceber o quanto que isso me prejudicou e me deixou completamente um distúrbio nessa área. A vida inteira foi um sofrimento de algo que eu não imaginava que tinha sido um abuso. Cara, olha que forte. Um homem bem resolvido como você, em rede nacional, internacional, enfim, abrindo que hoje eu vejo que aquilo foi um abuso. E isso é tão forte que eu tinha entre 7 e 8 anos, eu tenho certeza que foi 1 ano direto. Meu Deus. Ele ia para as coisa. brincadeiras, a gente sempre fazia uma situação financeira muito ruim, tinha uma construção no fundo da casa da minha avó, a gente morava com a minha avó meio que de favor. Então a gente montava casinha e as meninas da rua iam para lá brincar comigo. Então ele sabia mais ou menos o horário que as crianças saíam do colégio, que as meninas podiam ir lá para casa, que nós íamos brincar. Então ele ia atrás da gente ali, a casa em construção tinha cômodos. Então ele brincava que ia ser marido de uma, depois marido de outra, e ali ele ia brincando com as meninas. Mas eu sempre era alguém que ele levava para o outro cômodo. E eu me lembro dele falar algumas coisas mais ou menos assim. É muito longe isso, mas eu lembro dele falar assim, ó. Você não pode nem não falar nada, porque a sua mãe não vai acreditar em você. Ó, nós entendemos hoje o mundo espiritual, mas entendemos que a palavra tem poder. E foi exatamente o que eu acredito que aconteceu. A dona Terezinha, minha mãe, ela estava em meio ao sofrimento, mas ela não acreditou em mim. Ou ela preferiu não falar, porque ia ser um escândalo. Então, ela estava no meio de um divórcio. A minha avó, muito ruim, ela dava banho na minha avó já estava bem doente, até que minha avó veio a óbito. E foi o motivo que mudamos dessa cidade, mudamos dessa região. Mas ela soube, a minha mãe soube o que estava acontecendo. Eu pude falar para ela, essa convicção eu tenho, mas ela não conseguiu se mover. Agora, quem me garante que a minha mãe não foi vítima de um abuso? Sim.
Quem me garante que a minha mãe lá atrás, ela não passou por dores piores que a minha? Quem me garante que o meu próprio avô não abusou da minha mãe, tendo o histórico que o meu avô teve, né? Hoje já falecido e perdoado, todos eles perdoados. Sim. Mas quem me garante que os nossos filhos não foram abusados até nós termos esse conhecimento? Claro. Hoje você, como esse homem consciente, tem esse conhecimento. Você tem esse conhecimento, mas e há 10 anos atrás? E há 10 anos atrás, quem teve acesso aos nossos filhos? Eu tenho uma de 21. Eu tenho uma de 21, uma de 15 e uma de 11. Isso é muito sério. Mas, enfim... Você tem 3 meninas? Tenho 3 meninas. E Deus ainda te deu 3 mulheres, 3 meninas. 3 mulheres, pra eu ficar Meu Deus, guardiã. você tá esperta. E aí, na sua adolescência, os seus pais... porque seu pai tinha muito problema com prostituição também. Na verdade, meu pai casou 12 vezes, né? Meu pai era viciado em prostituta e Ele meu era pai safado ou bebia era burro muito. mesmo? Eu acho que os dois. Casar 12 vezes vai ser burro assim na longe, hein, bicho? Uma vez é desavisado, mas 12 vezes... O cara... Rapaz do céu! Ai, ai. 12 vezes? Sabe que quando eles... E a sua mãe era qual dessas 12? Não, A primeira? Era a primeira. Meu Deus. Minha mãe foi o primeiro casamento do meu pai e o único que durou, na verdade. Então, meu pai deixa a minha mãe. Eu acredito que eles viveram longos anos a minha mãe tentando. Por isso que quando meu pai deixa a minha mãe, ela entra em depressão e se torna alcoólatra. Sim. Minha mãe bebeu muito. Foram 3 anos, assim, minha mãe bebia de dia e de noite. Ela colocava eu ou meu irmão pra ir comprar 51 pra ela misturar com laranja. Ela exprimia a laranja e ficava bebendo. O que eu mais lembro, assim, era da minha mãe cantando. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. E chorando. Caramba. A minha mãe bebia todos os dias, o dia inteiro. Eu nem sei como que ela sobreviveu a esses 3 anos, que foi mais ou menos... Então era o mais tempo uma de vida. situação que o sexo pra você era algo ruim, porque o seu pai fazia sua mãe sofrer por causa de sexo. Eu entendi que o sexo, ele roubou a minha vida. Ele roubou... Roubou a sua infância e minha estava roubando sua infância, adolescência ali roubou a e vida roubando da a sua minha mãe. mãe, roubou Sim. meu pai. Tirou seu pai de você. Exatamente. Sim. Meu pai casa com a minha primeira madrasta, que era a Lucélia, que era uma dona de um prostíbulo. Eu vivi uma experiência muito ruim nesse lugar. Então, meu pai casa com a primeira madrasta. E nesse período, a minha mãe começa, então, os processos de bebida, até que a minha mãe... Eu tinha 11 anos de idade, meu corpo estava se formando, eu estava virando mocinha. E morávamos só eu e minha mãe, eu só tenho um irmão. Mas o meu irmão, nesse período, morava com meu pai. E eu chego em casa, minha mãe tá caída no chão da sala. E daí, onde a gente morava, era cerca, não tinha muro. E eu começo a gritar. Quando eu consegui virar minha mãe, ela babava, caía lágrima, ela tentava falar. A minha mãe tinha 38 anos de idade. Muito jovem. Mas a minha mãe não resistiu. Meu Ela Deus. morreu nos meus braços e... Nos seus braços? Caramba. E na sua cabeça, tudo isso roubou Por sua causa do mãe. sexo. Então você tinha nojo de sexo. Apesar de nojo de sexo, você começou a namorar e foi mãe jovem também. Foi, mas na verdade os abusos eles voltaram a acontecer. Hoje eu entendo que eu saí atraindo abusadores. Existia em mim uma luz de carência relacionada à paternidade e outras feridas, aonde eu saí atraindo abusadores. Eu passei por sequências de abusos, O que abusos é atrair pra emocionais. você? Como? Então, hoje a gente entende através da psicologia e através da neurociência, e até eu falo que até espiritualmente quando a gente estuda teologia, né? Sim. Que nós tendemos a ter comportamentos que atraem pessoas que passam pela sua vida, mas pessoas que ficam. E quando uma pessoa ela tem um nível de carência extremamente alto, ou seja, ela tem doenças ou adoecimentos, inadequações emocionais, ela tende a atrair abusadores. Então, abusador financeiro, abusador físico, abusador sexual, abusador emocional. Existia um vício emocional em mim, que era ter alguém para me dar direção. Eu não tive direção. Então, qualquer pessoa que demonstrasse que poderia me dominar, que poderia me dirigir e que me trouxesse uma falsa segurança, eu ia acreditar. Aos 13 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego, que não era na casa de alguém, era numa empresa. E eu achei estranho aquele cara me contratar, porque lá só contratava com 14 anos, e eu não tinha completado 14 ainda. Só que ali eu sofri outra sequência de abusos. Aquele senhor me contratou intencionalmente. O olhar dele, quando ele me viu ali, indicada por uma amiga, eu vi que era um olhar diferente, mas eu pensei, não, é um olhar de pai. Então, ele trouxe todo esse envolvimento da paternidade, de proteção, de cuidado, e com poucos dias, eu não sei dizer se foi meses que eu estava ali, ele começa com uma sequência de abusos. E ele começa com aquela sequência de abusos, aos 13, ali também eu fiquei por um E você período. já é órfão de mãe, tendo vivido a experiência absurda de ver sua mãe morrendo nos seus braços. Aos 15, eu acabo engravidando. Um relacionamento também bem adoecido, mas infelizmente ele também foi a óbito, então eu fiquei com a minha filha. Aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe. E as tragédias foram imensas, até que aos 17, depois de alguns abusos, e assim, eu tô realmente trazendo os mais importantes ali, eu conheci um homem. E pela primeira vez eu conheço um homem que cumpre promessas. Eu conheço Jesus. Uau!
E ali eu mergulhei. Mas como assim? Como é que foi se conhecer? Jesus, Quem te apresentou minha esse, filha. esse príncipe maravilhoso? Ai, me convidaram para ir numa igreja evangélica. Eu pensava, Deus que me livre, Tá essa igreja amarrado. tá. Essa igreja que o povo só grita e pede dinheiro, Sim, né? Eu falei, sim. Deus que me livre. Eu morava em Goiânia e eu trabalhava num setor muito longe do centro. Então, eu descia num ponto de ônibus para chegar até a minha casa, de frente a uma igreja, que eu não vou falar o nome, mas que grita muito. Sim. E ali eu tomei muito trauma. Gente, esse povo é louco. Será que Deus é surdo? Esse povo grita, enfim. E essa pessoa insistiu. Só que quando eu entrei lá, pela primeira vez, eu entrei em um lugar que as pessoas estão sorrindo, as pessoas querem me abraçar, as pessoas me acolhem, tinha uma música legal. E, de repente, eu era livre de julgamentos por ser mãe solteira. Sim. Aos 17 anos. Novinha. Ali eu me senti... 17 anos, bicho. 17 Um anos. ano mais novo que meu filho. O Matheus, pra mim, é uma criança ainda. E eu era Uma uma criança, criança. era uma criança, claro. Era uma criança. Cuidando de outra criança. E graças a Deus ela sobreviveu, porque o nascimento da Kenna também foi um marco na minha vida. Quando Sim. ela nasceu, eu não sabia o que era curar umbigo. Eu me lembro de sair do hospital e a enfermeira falar assim, passa bastante álcool, tá? Quando chegou em casa que ela chorava a noite inteira, que eu fui amamentar, peito ferido, eu tentei arrancar o umbigo dela. Porque eu pensei, deve ser esse negócio preto que faz ela chorar. Oh, uau. Então eu comecei a mexer para tentar arrancar na minha cabeça. Eu não tinha instrução. Sim, Então poxa. começou a sair sangue. E aí eu Ai. embolei de novo. E no outro dia alguém foi me visitar. E eu falei que eu tinha tentado arrancar um umbigo. Graças a Deus a pessoa não me denunciou. Porque talvez eu nem teria minha Sim. filha. E ela me ensinou a curar o umbigo. E a Kenna ali hoje é uma menina linda. E uma pergunta que não quer... O umbigo dela é bonitinho? Lindo! A gente tem um umbigão pra fora e tem um umbigão... Ai, minha mãe! Sabe que é o lindo. umbigo mais bonito das Aí, três? tá vendo? Foi Deus foi cuidadoso. Foi Deus. E aí, enfim, conheci Jesus. E essa igreja era uma igreja em células na época, né? Sim. Então, eles já me abraçaram, já foram na minha casa, já me envolveram, me levaram para um tal de encontro com Deus. Que legal. Nossa, o encontro é muito legal. Apaixonei, eu amo. muito bom. E aí me apaixonei. No segundo encontro eu já estava lavando o banheiro. No quarto ou quinto eu estava ministrando Peniel. E ali eu comecei uma longa jornada. Eu fiz todas as escolas de líderes da época, Sim. estudei para ser pastora. Mergulhou ali eu mergulhei. mesmo em tudo aquilo. Mas naquela época ainda existia muita religiosidade. Então eu já era uma líder, mas uma mãe solteira. E esse carimbo de mãe solteira, até hoje dentro de uma igreja, hoje menos, mas naquela época gera muita rejeição. Então você não pode pregar, você não pode... Eu já estava ali fazendo tudo aquilo. Então, o meio, a circunstância era você tem que casar, você tem que casar, você tem Aquela que casar. cobrança. Eu ainda estava no processo de cura, Sim. mas eu acabei atraindo um outro abusador. Só que ali eu me caso. E dentro daquela dor, eu decidi, eu vou fazer isso dar certo. E eu me entreguei completamente. Eu começo a estudar sexualidade para tentar entender por que eu sofri aquelas coisas na minha vida sexual. Então, ao invés de fugir, você foi pra cima. Deixa eu entender, deixa eu estudar isso, porque não é possível. Desde criança, eu sou abusada e vou entender sobre o assunto. O que eu mais queria era salvar minha família. Era Nossa. salvar meu casamento. Eu queria mulher forte. Eu queria até, eu falo que infelizmente até um pouco de orgulho, porque o divórcio ele é uma marca muito difícil, ele é uma marca que ninguém merece carregar. Sim. É uma marca de muita dor. Então, na minha cabeça, cara, eu vou estudar, eu vou salvar meu casamento e um dia, por que orgulho? Porque era um troféu que eu também queria, sabe? De não carregar nenhuma mancha como o meu pai carregou, como a minha mãe. Sim. Eu nunca vou ter essa mancha. Então, era o meu orgulho de dizer assim, um dia eu vou subir no altar e vou contar. Eu já passei por isso, isso e isso, mas eu estou aqui com o casamento restaurado. Esse era o meu grande sonho. Eu estudava de dia e de noite. Eu comecei estudando escondido da igreja. Porque a sexualidade, falar de sexo dentro da igreja, hoje, eu vou dizer que, na minha opinião, é 70% mais leve. Mas isso há 14 anos atrás. Era você... Saúde. Perdão. Saúde. Perdão. Mas isso É há pro outro 14 lado, anos atrás era você realmente jogar pó no ventilador. Sim. Era bem desafiador. Eu tive que brigar muitas vezes com pessoas usando a Bíblia, né? Então por que está escrito isso na Bíblia? Então, uma guerra teológica mesmo, para que as pessoas parassem de religiosidade. Foi desafiador. Mas Antes de ali continuar foi uma a sua escola. história, por que o sexo é algo tão normal na vida das pessoas? É um problema que sempre tem alguém caindo por causa disso, sempre tem um pastor, alguém que cai em adultério e tudo. É um assunto que está no dia a dia e se fala tão pouco sobre esse assunto. Por que você acha Eita. que existe tanta dificuldade em falar de algo que é tão presente na vida de todo mundo?
Primeiro eu vou te falar uma coisa que me incomoda muito, tá? E vocês, por favor, fiquem livres, porque Sim. o que eu não souber responder, eu vou dizer que não sei. Eu tenho muita humildade para dizer isso. Mas o que mais me incomoda não é nem porque falam pouco, é porque falam errado. É porque falam de maneira O errada. pior que falar pouco, fala errado. Fala uma coisa, por exemplo, que você acha absurdo que se fala, Eu nome se acho ouve. um absurdo de púlpito pastores falar tem que fazer sexo e pronto, acabou. É porque tem muito Se não isso, fizer né? sexo, vai Não, ser ainda coloca traída, mais. vai Se ser a mulher não abandonada. transar, não fizer sexo, é como se ela estivesse dando direito pro cara trair. Exatamente, como se a Porque a pressão pressão... de ter que transar, não por prazer, mas porque tem que transar. Como peso, como obrigação. Tá, Ari, mas tem uma palavra assim. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz que meu corpo é do meu cônjuge, dele é meu, e que não podemos se abster sexualmente um do outro. Mas esse peso, para um homem que tem ejaculação precoce e tá ali na cadeira ouvindo, é muito grande. Esse peso para um homem que tem disfunção erétil, esse peso para uma mulher que tem atrofia de clitóris, você tá ali pregando, falando para ela, vai sangrar na sua casa caladinha, tá? Não geme, chora no escuro enquanto ele tá lá, tentando. Então, assim, você tá acabando. Isso é um pesadelo Tem pra que ter muitas pessoas, a gente não muito pensa cuidado. nisso. A gente tem hoje um alto nível de mulheres numa menopausa precoce. Nós temos muitos homens com disfunção, não conseguem manter a ereção. Então, peraí, como eu lido com um paciente diabético? E como que eu faço com aquele cara que sonha ser pai e ele tem uma disfunção profunda? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa, a maioria, tá? Não todos, mas a maioria das mulheres foram criadas com uma religiosidade muito grande. Ó, se você fizer sexo antes do casamento, você vai pro inferno, você vai morrer. Ok, é verdade, é pecado. Mas a mulher leva pra vida dela sexo morrer. Ela leva sexo pecado. Sexo é coisa de mulher safada, sexo é coisa de mulher que não presta. Não, não, não. Sexo é coisa de mulher de Deus. Quem tem que ter orgasmo não é a adúltera, é a mulher de Deus. Quem tem que fazer sexo gostoso é o casal cristão. Não é o ímpio, não é o adúltero. Só que não foi ensinado isso. Então, mulher não pode gemer, porque isso é coisa de mulher que não presta. Mas como assim? Como é que é o nome daquela Me irmãzinha? corrige. Aquela irmãzinha que tem meme direto aí, que ela fala... Afastou. Serpente, língua... Como é que é? Tem uma pastora que fala isso, né? Que ela fala que você Do não pode barquinho. gemer como os animais. Você queria um Titanic? Os animais não gemem. Tem esse negócio Tem, mesmo. ela fala Tem, desse jeito. Como é que é o nome? Língua bifurcada. Como que é o nome dela, amor? Essa aí, ó. Aquela Essa não aqui, lembro. essa aí, ó. Coloca aí. Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus. E não é pra dizer nada nessa hora a ninguém. Como você é boa. Ou chiado, ou gemido. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é pomba gira na traseira do casal. Essa... Tá aí, ela já achar e fala que não pode gemer. Mas me corrige aqui, é porque eu longe de mim esse Quando assunto. você pede pra gente te corrigir, porque você já sabe que você vai falar bobagem? Não, é pra... É, porque eu peço desculpa antes já, né? Antes de falar. Pode falar, Me pode corrige falar. aqui, Você é porque eu lindo. acompanho um primo, né? Longe de mim esse assunto. Esse é o primo, não é ele? É o primo. Quem Ah, que é que seu isso, primo? parceiro? É o seu Tá primo. entendendo, não? Eu tenho um primo. E o sexo você acabou de falar que é de Deus, né? E com certeza. Então, quando a esposa dele tá dando um trabalho danado. Quando a esposa dele nega, ela tá fazendo contra a vontade de Deus, né? Não? Calma. Quando a esposa do calma, primo não. dele. Quando a esposa do primo dele nega, ela tá contra Jesus, né? É isso que eu prego pra ele. É, Aí tá mas errado? não pode ser. Seu Tá. primo, né? Bom, É. avisa pro seu primo que tudo tem que ser um acordo. O dele é Cíntiu. Existem Cíntiu. Sinto muito. É. Ó, eu costumo dizer que o prazer, por ser um presente de Deus pro casal, ele precisa de estímulos, não de cobrança. Porque se eu cobro, eu tô cobrando de um colaborador, de um funcionário, eu tô cobrando de um filho. Isso eu posso cobrar, de um cônjuge não. Eu posso estimular. Tem que ter muito cuidado com a fala para que esse sexo não seja por obrigação, ao invés de ser por desfrute. Que quando tem um estímulo ativo, vai ser por desfrute, vai ser gostoso para os dois. A ereção vai fluir, a lubrificação vai fluir, se o corpo está saudável, se os hormônios estão ok. E esse é o desejo de Deus. Deus tem prazer em ver o seu filho tendo prazer com E se eu santidade. conheço bem o seu primo, ele não estimula muito ela mesmo, não, né? É um primo que não dá muito estímulo, né? Se eu conheço bem seu primo, eu entendo o lado dela também, né? Não tem muita motivação, Ela estimula assim. assim, ela estimula assim. É. Mas os estímulos tá bem carinho ultimamente. O estímulo tá caro. Ó, vou dar uma dica no final sobre estímulos que não envolvem valor. É, Aí, né? tá vendo, Não, gente? não. Olha, você Fica que é até o homem final. valoroso, você quer estimular sua mulher sem gastar muito, daqui a pouco vai ter uma dica No pra final, você aqui, no final. Dariane. Calma aí. Mas vamos lá. Ai. Bom, então, minha preocupação hoje é com essas falas erradas, principalmente no meio cristão. Do estímulo de que tem que fazer e pronto, acabou. Não, tem que fazer querendo ou não. Não, se não quer fazer, você está em pecado. Mas o que você Tem aconselha, cuidado então? com Tudo isso. bem, eu concordo com você plenamente. Eu acho que isso aí tá... Tem que ter cuidado, perfeita a né? sua fala. Mas, então, e o casal que hoje vive essa dificuldade?
da mulher estar sempre desinteressada, e esse homem está sempre querendo, e essa mulher está sempre rejeitando. O que você estimula, o que você orienta esse homem? Você falou uma coisa muito interessante, às vezes, tem gente nos assistindo, que a mulher não lembra de ter sido talvez abusada, e ela tem essa coisa, não pode tocar aqui, que isso aqui me gera gatilhos, que me geram uma certa aflição e tal. E tem muita gente nos assistindo que talvez está pensando, cara, eu vivo isso. O que você sugere para esse casal? O que fazer quando não está sendo compatível o interesse de um com o interesse do outro? Essa é a pergunta de milhões, que a gente só pode responder se todo mundo aqui deixar like, né? Comentar como é que é. Exatamente. Mas Compartilhar, curtir, seguir a página. Essa pergunta a gente só responde depois que segue porque, tudo. Porque é importante a gente entender. Bom, existe basicamente 4 pilares do prazer sexual com santidade. Prazer, sexo com qualidade dentro do casamento, e aí a gente volta a falar, a gente tá falando de matrimônio, tá? Primeiro, para entender o que é sexo. Sexo é pacto. 2 se tornam uma só carne, né? Biblicamente, quando queriam adorar a Deus, trazia-se um animal no altar, derramava sangue. Aquele sacrifício daquele animal sendo morto, o sangue derramado era uma maneira de dizer, Deus, eu te amo. Anos depois, Deus deu seu único filho, a preço de sangue derramado, para que eu e você estivéssemos aqui. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual, o sangue é derramado, o sangue que gera vida, a ejaculação. Então, sexo tem o presente do prazer, mas na verdade ele é troca de corpo, alma e espírito, ele é pacto, 2 se tornam uma só carne. Entendendo isso, é por isso para tão o importante casamento. o sexo ser para o casamento. Exatamente. Agora tá bom. Então, Imagina isso no carnaval que teve recentemente, que ninguém Nossa. transa com 50 numa noite. E sabe que o pior? Sai com vários pedaços de várias pessoas. Sim. E enquanto não existe essa realmente... Sai fazendo essa pactos com todo mundo. Eu acho que carnaval é a coisa mais nojenta que existe. E nojento mesmo. Porque o cara beijou a menina, depois beijou outra. Essa menina pode ter acabado de ter mamado no cabrito ali. Exatamente. E o cara, às vezes, né, cuspiu lá dentro, o cara tá beijando a boca de tabela Os riscos... o negocinho do outro. Que isso, Exatamente. Ué, mas, meu filho, Ah lá. carnaval é isso, meu filho. Carnaval é assim, triste, um beijo, um beijo, outro beijo, outro. É. Você sabe onde essa mulher acabou de botar a boca? E o pior É de nojento, tudo é assim, de que tudo. Sério, a mano, é proliferação de clamídia, gonorreia, de herpes é muito grande. É uma Então. proliferação de muitas infecções sexualmente Além de transmissíveis. espiritual É e tudo, tudo. é nojento, O cara. carnaval nojento. prejudica É tudo. nojento. Agora, quais são esses 4 pilares, assim? Em resumo, que é muito importante a gente levar isso Deixa eu pra anotar aqui que vida. vai meu primo pergunta. Vai ser a pergunta, anota aí. Ai, mas não esquece, não. Tem que mandar pro seu primo o link pra eles, né, assistir. É complicado. Vamos falar os 4 pilares, Ai, quero divirto. saber. O primeiro é a mente. A nossa mente, basicamente, é como se ela tivesse vários cômodos. Então, tem o quarto do meu relacionamento com Deus, o quarto do meu relacionamento com o dinheiro. Como está o seu quarto sexual? Então, olhe para o seu quarto sexual. Por quê? Nós precisamos faxinar ele. Em todos os sentidos. Tirar dele o que não vem, não é da minha mãe, é do meu pai, mas não é meu. Tipo, o pai que criou o filho e levou o filho no prostíbulo para ter a primeira relação para ele ser homem. Sim. O pai que ensinou pro filho come, que homem come. Peraí, não é assim, isso é uma mentira. Mas foi do papai. Não, mas você não precisa acreditar no que seu pai falou. Mulheres que vai pro sexo pensando, ai, tomara que acabe logo. Não, a mulher tem que ir pro sexo pensando, eu mereço ter orgasmo. Eu sou filha do rei, o sangue foi derramado por mim, a cruz tá vazia, eu sou casada, eu tenho a bênção, Alguns eu eu vou contaram, ter na hora pra não prazer. acabar logo, né? Que o cara às vezes é rapidinho também, Às né? vezes é rápido. Ai, senhor, segura o pintinho dele, pai, segura. Porque às vezes o cara também vai rápido demais, né? Mas esse homem já tem ejaculação precoce, né? Então observar, fazer uma faxina na mente. O que eu penso sobre sexo? Sim. Qual é a minha memória fotográfica sexual que dá prazer? Então, assim, ao invés do homem estar ali, sendo um homem de Deus, né, indo para a igreja todo domingo, mas está no sexo, penetrando a esposa, pensando em pornografia, cara, abre o olho, olha pro corpo dela, olha para as curvas dela. Ai, Ari, ela só quer com a luz apagada. Aí já mostra que no ambiente sexual dela, talvez tenha vergonha. Talvez tenha medo, talvez falta esse homem investir o dinheirinho nela no bumbum da esposa, no Sim. peito da esposa, na Ué. cinturinha da esposa. Põe dinheiro no corpo que você pode ver nu. Ao invés de ir para a internet, investe no corpo daquela mulher, investe no corpo daquele homem, investe na saúde um do outro. Eu preciso ver. Eu tenho no meu sistema emocional as minhas memórias olfativas, afetivas, visuais, fotográficas. Eu preciso decidir ter desejo. A ativação de desejo no meu quarto sexual através de frases e imagens que me ligam ao meu cônjuge, não que me separam dele. Porque a pornografia, ela tá de fácil acesso para qualquer um. Só que o desejo sexual tem que ser ativado por quem eu escolhi viver a minha vida, compartilhar a minha vida numa aliança matrimonial. Então, é muito importante que o casal se esforce para ativar o desejo sexual um pelo outro.
Então, na mente, eu tenho que decidir ter palavras e pensamentos positivos. Eu tenho que decidir construir essas imagens eróticas no meu cônjuge. Por exemplo, o casal deve fazer sexo no claro. No escuro, o pensamento viaja. Um tem que olhar a nudez do outro. O casal tem que ver o corpo do outro nu, tocar o corpo do outro, sentir o cheiro e se conectar para que seja bom e para que tenha desejo. Sim. Fazer no escuro, né? Não dá, né? Não dá. Você tá cotovelado na cara da outra, desmaia. Não é. É brincar de gato mia. Você lembra? Miau! Já brincou de gato mia? Não. Não, é uma brincadeira muito engraçada. Mas, enfim. Vamos lá. Segunda coisa, muito importante, é a saúde do corpo. A gente tem muitas pessoas que não têm um problema de libido, tá? Tem um problema hormonal. Tem um problema de estilo de vida, um corpo inflamado. Eu brinco que tem mulheres que não têm falta de desejo. Elas têm fezes, ela tá enfesada, cheia de fezes. Às vezes 4, 5 dias sem evacuar, não vai ter libido. Vai ter uma lubrificação Se o prejudicada. cara, a mulher fica com preguiça. Exatamente. Vou dar laxante pra mulher todo dia agora. Se a mulher não quer transar, mete laxante nela, querido. Faz ela cagar. Então tem esse problema também do corpo também. Aí não vai fazer nada, fica a noite toda no banheiro. Vai ficar no trono, não vai Aí não. a vida sexual vira uma merda. Aí não dá. Exercício físico, reposição de vitaminas. Gente, vocês precisam... Não nada. As palavras. Palavras. Vamos lá. É importante repor vitaminas. Interessante É isso. importante cuidar do corpo. Coenzima Q10, B12, D, quando nós não repomos essas vitaminas, a partir dos 30, 35, a tendência é prejudicar a qualidade de ereção. Então, o homem passa a ter uma ereção mais fraquinha, ereção meia bomba, até ter uma ereção que não se firma, no entumecimento não é legal. Essa mulher... Essa mulher começa a ter dificuldade de lubrificação, a ter um orgasmo mais baixo. Então, o orgasmo feminino é como um espirro. Tem um espirrinho, atim, e tem um espirrão. Atim, e às vezes tem vários espirros, né? Tipo, é uma rinite, atim, tem vários orgasmos. Essa mulher que ela não repõe vitamina, não faz exercício, tem um estilo de vida ruim, ela tende a ter esse orgasmo cada vez menor. Ao ponto de ela sentir prazer e falar, não, nem vou atrás de um orgasmo, tá bom assim que isso não vai ser melhor. Sim. Depois do corpo é o genital. E para isso eu trouxe alguém para apresentar para vocês. Posso? Claro. Ela viaja o mundo inteiro comigo. Ela já passou por mais de 7 países ministrando comigo. É minha companheira de viagem. Eu queria que vocês levantassem as mãos assim, ó. E aplaudissem a Preciosa. Preciosa! Bem-vinda, Preciosa! Ela aí! A Preciosa parece um Pinóquio. Narigudo. Preciosa. Essa é Preciosa. Preciosa. Oi, oi, oi. Vou dar a foto do meu primo, que eu acho que não veio isso há muito tempo. Será que seu primo lembra da Preciosa ainda? Não vê, não. Desse tamanho ainda. Bom, o que a gente precisa entender? Primeiro eu vou falar da Preciosa para Sim. depois apresentar o companheiro dela, que eu sei que vocês querem conhecer. Sim. O Divan, então, é conhecido demais. Bom, primeiro precisamos entender que aquelas explicações de anatomia que nós tivemos na 6ª série, como criança, não funciona mais para Sim. hoje, o adulto. Então, lembrando, canal vaginal por onde entra e sai o aparelho reprodutor masculino, Sim. por onde sai o bebê no parto normal, por onde sai o sangue no período menstrual. Sim. Uretra por onde sai o xixi, então são orifícios diferentes. Pequenos lábios, que é aquela linguinha que fica para fora assim, Sim. que as mulheres às vezes falam, é feio. Não é feio. Não. As mulheres, inclusive brasileiras, 61% das mulheres brasileiras têm pequenos lábios aumentados e é normal. E Sim. é uma área erógena. Grandes lábios, onde a mulher nasce pelo, raspa, depila. E aqui em cima eu brinco que tem um capu do Fusca. Vocês Sim, lembram do sim, Fusca? sim. O Desceu. capuzão fica aí. Desceu do capuz, cai numa parte molezinha aqui, que eu falo, eu brinco. Eu penso que Deus, quando estava criando a mulher, falou, tadinha, vai lavar, passar, cozinhar, menstruar, 5 dias sangrando, vou dar um presente pra ela. Vou colocar nela o botãozinho da felicidade. É o que chama ponto G, não? Né? Não, é o clitóris. Sim. O botãozinho da Caladinha, felicidade... velho. Essa parte você não entende. Ô, meu O botãozinho da felicidade, eu brinco que é um órgão que quando o marido encontra e sabe estimular, a mulher faz assim, ó. É aí que ela vira o zóio. Porque essa região aqui, chamada clitóris, todas as mulheres têm. Algumas vão ter um clitóris escondidinho embaixo do prepúcio, uma pelezinha bem pequenininho. Outras vão ter o clitóris mais exposto. E olha que coisa mais linda, nós temos um Deus muito justo. Deus não criou a mulher como Eu objeto tenho um irmão que sexual. tem um clitóris. É. Pequenininho. Clitóris. Não é eu, não. É outro irmão. É outro. Não, desculpa. Agora, o que é importante entender? Esse órgão aqui foi criado por quem? Por Deus. Por Deus, só que Deus é tão maravilhoso que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Na verdade, o clitóris é tudo isso daqui.
Só que o homem, quando estava no ventre da mãe dele sendo formado, entre 7 e 8 semanas de vida, ele não tinha um órgão genital masculino, ele tinha um clitóris. Então ele tinha exatamente esse órgão. Aí Deus falou, vai ser um homem. Isso aqui se transformou em um pênis, anatomicamente falando. Portanto, o homem, para ter uma ereção, ele precisa de uma média de 80 a 100 ml de sangue indo para a parte íntima. Mas a mulher, para ter um orgasmo, precisa de 400 a 500 ml de sangue indo para a parte íntima. Caramba. O homem 80, a mulher 400. Essa é a média. Ou seja, esse órgão aqui, que é estudado há mais de 50 anos pelos maiores institutos de anatomia humana do mundo, ele é extremamente sensível. E quando o marido encontra e estimula da maneira certa, ele vai crescer, entumecer, como se fosse realmente uma parte íntima do homem que vai encher de sangue e ficar endurecido. Bacana. E aí essa mulher tende a ter orgasmo. Qual o grande erro hoje? Muitos casais vão para a intimidade com pressa. O marido vai logo para a penetração e não tem estímulo clitoriano. E se eu não mando sangue para essa região, a probabilidade dessa mulher ter orgasmo é baixíssima. É muito importante estimular. Então, muito importante brincar, né? É muito importante brincar. Agora eu falo assim, ó, é preciso, fala comigo, é preciso apertar a campainha. Apertar a campainha. Antes de entrar na casinha. Seu cavalo, não é chegar entrando rasgando, não. Vai na campainha, o animal. Meu filho, isso não é casa da sogra, não. Vai na campainha. Tem que chegar. E é engraçado que quando é tão bobo, mas é tão transformador, porque quando esse marido entende essa importância, e é só estimular, não é esfolar, né? Porque tem marido que chega lá, no outro dia a mulher sai... Tá chegando geladinho, vai sair um gelo. E às vezes a mulher tá sentindo dor, tá pulando pra trás e o marido pensa, tô arrasando. Tô arrasando. No outro dia ela sai pra trabalhar mancando, sentindo dor. Sim. Por quê? Essa região não tem lubrificação. E aí entra uma outra coisa importante sobre a parte íntima. Cuspe não é lubrificante. Tipo, não pode usar. Tem que ter um lubrificante. Assim como a gente tem um desodorante, um sabonete, um shampoo. E a gente entende a importância de lubrificar e estimular antes da penetração e durante a penetração. E sabe o que mais enche meu coração de alegria? É poder falar aos 4 ventos. Você não precisa, quem está nos ouvindo, de pornografia, de fantasia, de sujeira, de pecado para ter prazer. Você só precisa fazer o sexo da maneira certa que Deus deixou, estimulando o corpo um do outro da maneira certa. E o ápice de orgasmo vai vir. Só que nós não fomos educados assim. Nós somos educados a ter estímulos externos, ao invés de aproveitar os estímulos internos. Rapaz, agora tem que trazer a pessoa para ensinar como é que o cara compra lubrificante sem não precisa não. Cadê? Vai não. Tem aqui. Tem. Vocês estão... Constrangimento de comprar lubrificante. Não sabe disso, não. O cara tem cara que é tímido, tem gente que fica com vergonha, cara. De comprar lubrificante? Você tá doido? Tem cara que tem vergonha de comprar camisinha, o cara chegar, tem gente que fica com vergonha. A gente tem uma loja online. O cara chega lá fazendo um lubrificante aí, o cara já pensa que é... O cara vai achar que é pra ele, Nós não estamos com o anel... Exatamente, Existe esse constrangimento. No Brasil, nós temos uma loja online. Hoje nós temos uma marca própria. Essa loja é sua? Exatamente. Sim. A Bias ela é uma linha premium de produtos para intimidade. É uma linha exclusiva que só encontram mesmo na nossa loja online no Brasil. E aqui nós estamos desenvolvendo um site também para trazer. Mas é uma linha vegana que não contém açúcar, glúten, parabeno. Inclusive, hoje vocês vão conhecer um dos produtos que é o mais procurado, que é o famoso gel vibrador. O que é o gel vibrador? Quando eu atendi a área clínica, eu atendi muito pós-câncer. Então, são mulheres que a gente não pode trabalhar hormônio. Então, ela não tem libido, ela já está ali sentindo feia por conta das mudanças. E ela não consegue, às vezes, ter nem penetração, nem no cotonete, ela se sente incomodada por conta da atrofia e ressecamento. Sim. Esse produto, quando a mulher coloca meia gotinha aqui no clitóris, normalmente ela sente o bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsar. Ela fica com muita vontade de receber a penetração. Ele é um ativador de libido e é um produto natural. Você pode emprestar. Manda pro seu primo aí. Leva pro seu primo isso aí, já. Manda ficar uma ducha. Você vou dar banho. Não pode. É mesmo, então botou uma gotinha meia já fica... gotinha, ó. Vou mostrar pra vocês conhecerem. Meia gotinha. Vou mostrar pra vocês. Primo, você vai tomar um chá de... Ele é um produto natural. Como é que é o nome? É gel vibrador da Bias. Não, o nome dela, como é que é o nome? Preciosa. Preciosa. Seu primo vai tomar um chá de preciosa, meu filho. Ó, ele é um produto que você pode sentir o sabor. Quando coloca na boca, é só pra sentir o sabor. Não coloca aqui e acende lá embaixo, não. Ele é realmente na boca, é só a sensação. É porque onde você coloca da vontade de penetrar, ela tá na boca. Isso, aqui, isso. Agora você vai passar um pouquinho. Opa! Não precisa passar tudo não, roça assim. Dentro da gengiva. Empresta aqui. Presta o dedinho. Isso, aqui. Peraí, só um minutinho. A mulher passa lá e tem vontade de entrar alguma coisa. Se eu passar aqui, vai ter vontade de entrar Não vai ter vontade de nada.
Dentro da gengiva. Eu acho que o seu foi pouco. Pega Ela aqui, deu uma mas- anestesiada assim. Na verdade, ele é um gel que tem jambu, centelha asiática, maca peruana. Gostoso, É, gostoso, hein? quando aplicado Sabor... meia... É, Já conta pra Rapaz. quem tem bafo também é bom, hein? Tive uma ideia. Você passa lá. A língua do pelicano. Rapaz, tá mesmo. ele é um vibrador Então em gel. ele pode passar lá Alex, e tá travando. dar uma divertida lá? Então, Pode? exatamente. Não, muito bom. Quando aplica meia gotinha aqui, a mulher fica com muita vontade de ser penetrada, porque aqueles 400 ml de sangue vem rapaz, puxado pra Dá cá. 3 caixas desse aí pra mim, por favor. O que é muito legal? Ele Aceita é cartão, um gel cheque? natural. Vem. Tá, rapaz. Ele é um gel natural, que auxilia muito. Mas também tem lubrificante, tem gel beijável. Na sua opinião, estimula. o sexo oral é pecado? Não, de maneira Sexo alguma. anal? Não. O sexo Você sabe anal... o que é sexo anal, né? É um sexo Dianiano. dianiano. É. Piada velha. Eu vou né? deixar a pergunta sobre Deixa eu tomar sexo uma água anal, se é pecado ou não, pro final, né? bom. Porque essa pergunta é uma pergunta recorrente sobre sexo anal. E Então sobre segura sexo aí, oral segura também. aí. Não vai demorar anos essa resposta, fica tranquilo. Não vai, segura aí. Demora anos. Entendi. Editor, que esperto, Pode, viu? pô, é o programa. Quem não tinha que ver, Você não tá vendo tinha os que estar comentários aqui. lá, né? Você tá vendo os comentários lá, né? Não, mas é o assunto. Gente, eu acho aí. que é até legal falar o seguinte, é com humor, mas é com muito princípio, é muito sério, porque enquanto muitas pessoas não falam disso, tem casais divorciados, tem casais dividindo as contas, mas em pecado, em adultério. Rapaz, esse negócio é bom. É muito sério. Qual que é o seu Zé aí? Fala aí. Que você não vai levar- Deixa eu não vai te levar isso pra perguntar casa, uma coisa. não. Não, esse aqui vai levar. Deixa eu. Olha, esse aqui tá Rapaz, precisando mais. gostoso. Aqui, deixa eu perguntar. Lembrando uma coisa. só que é meia gotinha, tá? Porque Vamos você acabar esse viu a podcast logo, acho que eu vou sensação. chegar em casa mais cedo hoje. Deixa eu te falar, mas é muito importante o que você tá fazendo aqui, porque procurar informações. Porque a gente, olha só, uma coisa dessa aqui, ó. Olha que já tá Ajuda doido pra chegar em casa. Isso Ajuda ajuda muito. muito. porque E você pode joga, salvar o casamento, você gente. joga lá, Pode você joga salvar lá o casamento. meia gota. E cai na profecia, dá uma revelação top, não dá? Exatamente. E você viu a sensação salva, que cara. tá na boca? Essa é Não. só um pouquinho da sensação. Porque aqui nós temos as papilas gustativas, então vai lavar. Aqui não tem. Por isso que a gente fala, passa meia gotinha. Porque se você passar muito também, tem outra coisa. Isso aqui, se a mulher for saudável, o clitóris estiver saudável, pode durar de 18 a 20 minutos. Daí o marido já ejaculou, tá lá roncando e a mulher tá... Então, eu vou entendi. avisar. É Passa tipo um logo Viagrinha no da mulher, um Viagrinha da começo. mulher, tipo um Viagrinha da mulher. É porque ele ajuda o sangue pra lá, então a mulher fica com vontade de ser penetrada. Ele é um ativador de libido. E o que nós descobrimos? Que o homem também precisava de um up. Então, lá na loja online também tem pra retardar a ejaculação, pra melhorar a qualidade de ereção. Mas é importante um lubrificante. Outra coisa sobre o genital, tem que conhecer também como essa mulher quer ser estimulada. Algumas mulheres, o marido vai ter que estimular por cima da calcinha, outras vai ter que tirar a calcinha, levantar o prepúcio pra estimular. O que nós temos que entender? Se o sexo é um presente de Deus, se o casal merece ter prazer, eu tenho que falar para esse casal que existem maneiras de fazer sexo sem pecado, sem mácula, sem sujeira, que levam os dois a um ápice. E eles se saciam no Só não pode ter um sexo sem conversa. Sem conversa. Porque aí não tem jeito. É Não, falar tem casal sem, que sem faz pudor. o sexo Casal- numérico. Você já e ouviu? conversa, né? Sabe Não, qual que é o como- sexo numérico? Não. Tá lá e a mulher tá contando... falta o marido contar 2, 3, Entendi. 4. É. Ou sexo karatê. Nha, a. É mesmo, tem Porque essas aquela paradas. coisa de dizer não geme que é coisa errada. Eu falo, não. Fala, amadas, você é preciosa de Jesus. Então, se ele encontrou o lugar certo, fala pra ele, aí, não mexe não, fica aí. Porque às vezes o então marido bateu encontra... papo mesmo, né? Tem Falar que das contas. ajudar, das contas. Ah, não é das contas, não? Não, você tá doido? Tem Eu que penso nas falar- contas pra segurar um pouco. Pra não... Aqui é pecado. Eu até te pensa. perguntar, é pecado pensar em gente morta? Meu Deus. Pra segurar? Pra segurar tem que... Eu já pensei em bobagem, Vai lá na coisa loja ruim. online, tem um gel lá Vai na chamado hora. gel prolongador. Aí você passa ele, que vai te ajudar a segurar Pensei mais. assim, Tá? falei, gente morta. Não Pensar, gente, coisa ruim, Cara, sabe? essa pergunta eu nunca ouvi. É sério. Ó, deixa eu te falar, eu tenho mandos na área, eu nunca ouvi essa pergunta. Aí no meio não. do negócio você faz o sinal da cruz já, gente. Mas não é crente, não. Pois é, mas gente morta você. vocês Misericórdia. Mas eu acho que é muito importante Não. a conversa, o diálogo, deles se falarem, né? Muito. E aí, eu vou apresentar pra vocês o parceiro dela, mas antes deixa eu mostrar isso aqui pra tirar esse gosto aí Gente que do vocês céu. estão com uma Não, cara... tira não, tá bom. Tem um desse daqui, eu vou abrir esse. Isso é o quê? Isso é Você pra tem quê? que andar com kit de CI na mochila, minha filha, pra já deixar aqui. É porque eu Isso é pra quê? cheguei... O outro lá eu já entendi. Então esse. tá ali, já Esse os olhinhos tá daqui- piscando. Esse aqui é um beijável, ele tira aquele cheiro de queijo provolone Sei. e aquele gosto Ah, não, esse aí duvidoso. não tem, esse aí não sei o que Ainda bem.
Alguma Você coisa o quer seu amigo parmesão, não precisa, provavelmente. né? Agora, esse daqui, ele é também uma delícia por conta do sabor. Deixa eu colocar aqui. Ele é pra quê? Esse Agora aí? faz assim. Com o No mesmo dedo, lugar também? Pro mesmo No lugar? mesmo lugar, tanto pro marido quanto pra esposa. É Aí legal? pode ser no do marido também. Isso, pode. É aham. pro marido esse, meu filho. Pros tá falando. dois, Não, pros não, dois. deixa eu Ah, entender. pros dois também? É Esse que o outro é pros pra dois. mulher. O É outro outra é pra pra mulher. mulher. Esse daqui, na verdade, ele é um beijável. Pode um passar no outro, espalha, sopra e lambe. Então, ele vai dar uma esquentada, esse que ele é térmico, esse pra é dar um- beijar. Ah, pra beijar? Pra É porque beijar. esse daqui que vibra é meia gotinha. Esse aqui você pode lambuzar. Coloca na boca pra você esse ver. é pra- Nossos produtos não têm açúcar, glúten ou parabeno. Mas esse daí, ele vale... então, eu chamar o companheiro. Então, eu queria que agora vocês levantassem a mão e aplaudissem o Tudão! Tudão! Ah, Tudão! Chega aí, Tudão! O Tudão tá dormindo. Tá triste ele. triste. Aqui ele tá Passa o mundo tímido. Tudão, cara. Eu ministro muitas palestras em igreja, né? E eu uso muito do bom humor, mas consigo levar a sexologia com a teologia. E nas igrejas que são permitidas hoje, acho que posso dizer, 99% fala, traz as pelúcias. Eu levo as pelúcias didáticas. É legal mesmo. Uma pra maneira pessoa de entender. explicar, Claro, né? Porque se é pro casal ter prazer, a gente tem que ensinar. tem que ensinar. Nós não fomos ensinados a fazer sexo. Sim, eu acho que isso faz parte também, né, e a assim. mãe não senta a filha quando vai casar e fala, filha, senta aqui, eu vou te ensinar a ter orgasmo. Eu até né? o seguinte, muita gente pode falar assim, mas igreja não é lugar disso. Não deveria ser se fizesse isso em casa. Mas como infelizmente as pessoas não fazem isso em casa, não tem essa educação, a igreja pode contribuir nisso. É isso. Porque é um problema decorrente na igreja, das pessoas não saberem lidar com esse assunto. Então, realmente, eu acho que a igreja não deveria ser, mas ela precisa ser. Ela precisa ser. Porque onde deveria ser não acontece. E eu Então vou, você tem que saber e eu vou dizer estimular. até mais. Com o que nós vamos aprender sobre sexo? Aonde? Porque se a gente coloca uma palavra na internet, eu falo que sai o diabo lá pelado. Se nós somos pessoas cristãs, com princípios, nós acreditamos em Deus, no que a Bíblia diz, quem criou o sexo foi Deus. Então, tem que falar das coisas que Deus criou na casa de Deus. Se ele criou o sexo, então, o sexo tem que ser falado dentro da igreja para o povo dele, porque foi ele que criou. Enquanto nós não falamos, o diabo fala 24 horas. O tempo todo. Esse é o assunto mais procurado na internet. Então, peraí, se nós não falamos, tem alguém falando do que Deus Claro, criou. lógico, não, tem que né? falar mesmo. Então, Tudão. E aí, o Tudão tá triste. Não, tá feliz, Tímido. viu? Esse é tudão. O que nós precisamos entender? A mulher também não foi ensinada. Algumas mulheres, quando vai trocar uma carícia com o marido, ela tem nojo, vergonha, e não é maldade, entende? Nós somos treinados de uma maneira muito errada. A mulher foi treinada vendo os filmes da Disney, da princesa, do beijo. Então, ela pensa, eu vou casar, a lua de mel vai ser um mel. Ela não pensa na primeira penetração, em como nós... Não, ela pensa, ela constrói aquele príncipe do cavalo branco. O homem é treinado Será as mulheres de aonde? hoje ainda, sim? Com tanta... Olha, Tem, Alex. É A mesmo? verdade é que Do romantizaram... passado eu até imagino, mas de hoje, você acha que elas têm isso ainda? Eu acredito que hoje nós estamos evoluindo, sim. Mas o romantizar o sexo pro casamento é uma coisa muito natural da mulher. O homem já vem com aquele pensamento, a maioria das vezes, não, eu vou chegar lá e vou arrancar, chinelada, e vou chinelada, entrar. chinelada e isso. acabou. Esse é o pensamento do homem, mas esse não é o pensamento da mulher. Sim. E tá certo que a mulher, hoje em dia, ela tem mais esse conhecimento, tá mudando né? muito, né? Tá mudando. E hoje, é triste falar, mas hoje o índice de acesso à pornografia por mulheres é muito mais alto. Olha Há só. 14 anos, eu comecei a atender há 10 anos atrás, fiz 10 anos agora em janeiro. Sim. Eu me lembro de atender muitos homens precisando de ajuda na área de se libertar da pornografia, pastores, líderes, mas eu quase não atendia mulher. Há mais ou menos 3 anos atrás, o nível de mulheres pedindo ajuda por vício em pornografia, por adultério e cristãs é muito triste, mas aumentou muito. E falta de conhecimento, né? Porque se a gente perece por falta de conhecimento, quem tá ouvindo aqui não vai perecer. Mas em você nome acha de que Jesus. essa geração também de homens também tá bem frouxa também, né? A Tem muito mulherada homem fica meio... banana, mas por que tem mulher pereirão? Eu penso que a mulher, ela tá ferindo muito a sexualidade do homem. A mulher tá ferindo a masculinidade do homem porque as mulheres, elas estão empoderadas por uma sociedade. Ou a mulher pensa, eu ganho mais, eu que mando. E não é quem ganha mais que manda. Quem manda é Jesus. Mas quem é o centro, a direção ali tem que ser o homem. O homem com a sua masculinidade ferida, ele tende a ter disfunções eréteis. Alguns homens, inclusive, eles chegam a desenvolver literalmente o vício em pornografia porque ele não tem desejo mais por uma mulher que é tão superior a ele. A conquista, o instinto do homem é conquistar, é caçar, é trazer. Então, para o homem ver a mulher, a esposa dele, ele tem que olhar para ela e ver ela abandonada nos braços dele sexualmente. Isso dá prazer. E aí, quando isso não acontece, a mulher é muito forte, tende a ter um afastamento mesmo. Olha só. Né? Mas, por último, que é o quarto pilar, para a Sim. gente concluir essa parte, né? Então, depois do cuidado com o genital, de estimular o genital do outro, de ter esse toque, essa conexão, para que não haja pecado, para que não haja sujeira, o quarto
É realmente essa questão envolvendo o comportamento, né? É com luz acesa, é com luz apagada? Tem um combinado de frequência? Falam de sexo? Eu costumo dizer que o que é revelado, é quebrado, é potencializado. O casal tem que falar. O casal tem que falar, olha, tem que eu falar. gostei do que você fez ontem, assim, Exatamente. Tem que ser eu preciso de transparente. você. Quando o homem é tentado não na gostei, rua, né? ou não gostei, dá sinais, comuniquem-se. Quem não fala de sexo, normalmente tem, em algum momento, algumas inadequações. Então, ajude o cônjuge a te dar prazer, dá sinais, não por imposição, sabe? Tá no momento legal, se ele fez algo que foi legal, tá gostoso pros dois, dá sinais. Né? Isso é muito libertador. Entre outras coisas que a gente fala, trazer uma novidade sem negociar princípios. Colocar limites claros, né? Eu sempre dou uma ferramenta, uma dica boba para os casais, uma dica simples. Crie um grupo no WhatsApp. Nesse grupo não pode falar, passa na padaria, passa no mercado, abastece o carro. Esse grupo é para falar só de amor e sexo. Então, o marido vai mandar um áudio lá para a mulher, né? Ao invés de falar para ela, vai me dar hoje ou vai amarrar? Isso não. Ele pode mandar uma mensagem, amor, tô saindo aqui do trabalho e tô pensando em você, tô lembrando daquela noite. Eu queria tanto daquele jeito de novo. A mulher vai ouvir falar que noite. Do que ele tá falando? Só que você vai colocar ela para fazer o quê? Pensar. Que noite? Ela vai procurar imagem. Você vai colocar ela para se excitar só dela pensar em você, porque você vai despertar ela ao invés de Vai impor. lembrar do Tudão. Exatamente, ela vai lembrar do Tudão. Ou do Tudinho. Do Tudinho não, fala Tudão, profetiza. Cada um fala do que tem, querida. Cada um toma posse do que tem. Deixa o menino à vontade. Ai, mas é isso. Para brasileiro ficar legal aqui nos Estados Unidos é tudo muito mais complicado. Só que não, né, gente? Isso é conversa fiada, isso é fake news. Em 2023, 12.500 brasileiros receberam a naturalização americana. O Brasil é o 16º país que mais tem cidadãos se naturalizando americanos. Então, gente, o complicado não é os Estados Unidos, é você estar no escritório errado. E é para descomplicar a sua vida que a AG Immigration existe. Consulte as nossas redes sociais e venha falar conosco. AG Immigration, a sua vida na América começa aqui. Bom, então, Divan, 4 pilares importantíssimos. Agora, a pergunta é a seguinte, qual o tipo de reclamação que você tem mais nas suas consultorias? As mulheres, hoje em dia, quais são os principais dramas das mulheres? A mulher, ela... As evangélicas, principalmente. Eu falo porque, às vezes, tem muita coisa que vem de prisões religiosas, né? Só uma pergunta, depois você vai perguntar dos homens? Brincadeira. Não, também. Não, brincadeira. É porque, na verdade, existe sim as reclamações padrão, né? Da mulher, a reclamação... Quem reclama mais? A mulher. Sim, mas ela reclama mais de quê do homem? Na verdade, eu não poderia dizer que a mulher reclama mais, porque existem muitos homens que reclamam da frequência, que quer e a mulher não O homem sempre responde. é isso, né? Mas a mulher, ela reclama Isso muito... é saudável? O homem querer todo dia saudável? Eu vou te explicar Ou é primeiro o que problema? é saudável. Segundo alguns estudos, para um casal saudável, que não toma nenhuma medicação, que tem menos de 60 anos, porque a pesquisa foi feita com casais até 60, a frequência ideal para um casal é no mínimo 3 vezes por semana. Então, em 7 dias, o ideal, o sugerido, é 3 vezes por semana. Um homem saudável, ele acorda todos os dias com ereção. Isso é um sinal de saúde sexual hormonal. Um homem saudável, ele produz de 200 a 100 milhões de espermatozoides por dia. Ele precisa ejacular. O ideal mesmo, o sugerido, é no mínimo 3 vezes. Agora, há casos e casos. Acho que a câmera piscou. Então é no mínimo 3 vezes, né? No mínimo 3 o vezes. sugerido é no mínimo Entendi. 3 vezes por Sugerido. semana. Entendi. Pode fazer Muito todo bom. dia? Pode. Não desbota, não relaxa, não Que cai. bom. Pode fazer dia sim, dia não, deve, tá? E aí, Ari, eu quero todo dia, minha mulher quer uma vez por semana. Tá errado? Na verdade, não é que tá certo ou errado, é que a gente precisa adequar. Então, o que eu gosto de fazer? Levar essa mulher mais pro erótico, e erótico não é promíscuo, tá? Erótico é do desejo eros, homem e mulher. E trazer esse homem mais pro romântico. Porque, normalmente, culturalmente, Sim, o sim. homem tá no erótico lá em sentido. cima e a mulher tá no romântico. Sim. Entendi. Eu preciso igualar para melhorar essa libido. Então, melhorar a conexão básica. O que a mulher mais reclama? Não tenho vontade porque ele é grosso, estúpido, impaciente. É O isso homem mesmo. chega lá, já penetra, começa, parece um homem metralhadora. E a mulher tá lá pensando, o negócio tá acontecendo, é lá, amanhã tem que fazer isso, aquilo, tem que pôr a roupa na secadora. Se o filho estiver ouvindo, se alguém do apartamento de baixo tá ouvindo. Ela não tá E curtindo o cara também porque não ela estimula não durante o foi dia também, né? Às vezes o estimulada. cara é grosseiro durante o dia e quer ser... Isso, e no ato também, sabe? Tem casais que não beijam mais. É mesmo. Existe uma pesquisa que vai comprovar que o beijo, pra mulher se excitar, tem que ser no mínimo 6 segundos de língua.
Então, pegar essa mulher, encostar ela na parede e dar um beijo de 6 segundos de língua nela, às vezes é o suficiente para essa mulher voltar a lubrificar. Pegar essa mulher, deitar ela na cama, tirar a roupa dela, começar uma massagem dos pés, ela, né? Normalmente, esse é um golpe. Vamos fazer uma massagem no pé. É um Rapaz, golpe. deve ter gente vendo a gente constrangido. Não é por causa do assunto não, de ser ruim. Ser Tem muito cara que é ruim de Ser- cama também, ser né? grosso, né? E não é ruim, maldade. ruim mesmo da chinelada mesmo. Tem uns caras aí, velho. Mas não é maldade, ele não foi ensinado. E eu falo isso para as mulheres. Quando a Mas mulher... tá sendo ensinado agora, né? O cara tem que ter... Tem que ter preliminar. Beijos, toques e palavras. Preliminares é isso. Beijo na boca, beijo nos seios, no pescoço, toques, massagens, tocar no corpo um do outro, né? Palavras, delícia. E ter cuidado com essas palavras para não ter um vocabulário imoral, promíscuo, né? Mas tem um vocabulário erótico. É, porque não pode também, né? Não pode. Palavras são sementes, né? É bom, né? Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Entendi. Palavras geram morte e vida. Então, ó, posso chamar minha mulher de gostosa, de delícia? Claro que pode, ela é sua. Posso chamar ela de safada, sem vergonha? Não. Não, porque não convém, né? Agora tem que Vagabunda, falar. não pode. Safada não pode, não, né? Senão vira safada mesmo, pronto. Não, Aí você não segura, pode, mas gostosa, delícia. Cachorra. Narrar o sexo, põe a mão aqui, tira a mão daqui. Chama a minha de rara. Aí, tá vendo? Jezabel. Parabéns. Jezabel. Palavrão. Não isso pode, aí. não, não, não Misericórdia. pode. Não, tô Não. falando que não pode. Daqui a pouco os Tá caras... falando- Só Jezabel. Então, as mulheres reclamam disso. Outra coisa que as mulheres reclamam também, do homem ter ejaculação precoce. Sim. Meu marido é rápido demais. E aí, por que hoje a gente tem tantos homens com ejaculação precoce? Pornografia. Pornografia. Porque o que a pornografia faz? Primeiro que, quando tá ali no vucu-vucu, né, a gente fala claramente, a pornografia, ela faz o homem ter ereção. O que o homem vai fazer? Ele vai se masturbar. Então, normalmente, ele vê pornografia normalmente se masturbando. Também é uma outra pesquisa. A maior parte dos homens viciados, eles não levam esse lixo só para o ato conjugal com a esposa, com o marido, mas eles veem muito mais sozinho. Então, ele tá ali, ele teve um estímulo, ele vai ter uma ereção. Então, ele vai, ó, força, pressão e velocidade. Nenhuma vagina vai ter a força de uma mão. Nenhum quadril a velocidade de uma mão. E o pior, ele tá treinando rápido antes que alguém baixe na porta, rápido. Então, ele treina a comunicação gênito-neural para ser rápido. Muitos homens com ejaculação precoce, eles não conseguem ali ficar muito tempo porque ele treinou através da pornografia. As mulheres E reclamam. tem como destreinar? Tem como se treinar. A gente tem uma aula minha na bio do meu Instagram, chama Papo Cueca. Lá eu ensino todas as técnicas que trabalham comunicação genitoneural, comunicação peniana, exercícios íntimos para melhorar a força do músculo pubococcígeo e todas as técnicas que tem. E a mulher que reclama do homem ser devagar também, demorado, ela não sabe do que ela tá reclamando, né? Porque... E não. Eita, meu Deus! Vou te falar, é e não é. Por quê? O homem também, alguns, não veem pornografia hoje. Isso acontece muito com o homem que já teve contato com pornografia e não tem mais. O que ele pensa? Tem que ser meia hora. Eu vou brincar ali até que ela não aguentar, só que na verdade não. Dentro da mucosa, ali, a mucosa é o canal vaginal do lado de dentro. Ele é fininho. Então, o ideal também é que de penetração, entrando e saindo, tem uma média de 5 a 7 minutos. No máximo 12. Passou de 12 minutos entrando e 12 saindo... minutos, o cara é um herói, hein? É. Pô, Superman. E 12 minutos... Ah, coitado. É por isso que... Tá doido? 12 minutos? Tá Por isso que às vezes desmaia. Não, ali você tá doido. Por isso que às vezes E desmaia. 12 minutos pode ser até, dependendo da saúde vaginal dessa mulher, uma agressão. Tem tá mulher que doido. 12 minutos ali dentro, ela já fez faxina na cabeça dela, ela já organizou o dia Já foi, dela já de voltou, amanhã. já fez, levou os meninos na escola e voltou, o cara tá... E lembre-se, a mulher pode ter vários orgasmos numa relação só, o homem um. Então, se essa mulher, ela tiver ali uma penetração de 7 minutos, que é um tempo mais indicado, mas ela teve 2, 3 orgasmos, então ela teve um na preliminar, durante o... né, ela teve um outro ali nas carícias, ela teve um com penetração... Dá um toque no marido que fala, pode, amor, vai. Não é falar, vai rápido, não. Mas sim, dá um mas já toque. dá um toque pro cara tá segurando também igual um doido ali, né? Exato. Pensando em alguém que morreu, Que né? tem morta. isso. Gente morta. Pensando em gente morta. Eu vou esquecer disso nunca. Ninguém nunca te falou isso? Pensando em gente Cara, morta. já ouvi. Às vezes acho que eu Pode sou pensar esquisito. na avó de cueca, de calcinha, pode pensar. Eu já ouvi de tudo, mas pensando em gente Gente morta, eu nunca tinha escutado. Artista, assim, alguém que já Mas morreu, engraçado. E o homem? O que o homem mais reclama? Que a mulher não quer. E daí eu vou falar uma coisa que dói, pode? Pode. Pode. Ah, já sei o que você vai Você falar. apedrejada? A mulher Não. não quer porque o homem ainda não chegou do jeito que ela gosta. Não, a mulher, ela não tem, às vezes, aquele desejo pela maneira que ela é tratada. E daí o homem pensa, mas eu dou comida e dou casa, ela quer o quê? É, Eu dou pois é. carro, eu dou gasolina, mas ela não é um animal. Que você dá ração e casa e ele vai ser feliz. Essa mulher precisa se sentir amada e desejada, mas ela precisa se sentir segura. Essa mulher precisa, para se abandonar,
E ela precisa também gostar do que tá vendo. Tem homem que não passa nenhuma maquininha. A mulher tem medo de pôr a mão e ficar com a mão presa na bola de pelo, né? Eu até brinco, eu falo, querido, passa uma maquininha que você vai achar até que cresceu. Tipo, cresceu. Vai achar até que cresceu. Não apareceu, né? Então, usar uma cueca justinha. A mulher tem que olhar e ver um volume na cueca. Agora usa umas cuecas frouxas, aquela coisa. A mulher também tem que gostar do cheiro que ela sente no pescoço. Coloca meia onde? Pra dar volume. Você tá Mariana, contando seus segredos. Ele tá, é o primo. Eu tô achando que quem tá te ensinando só Você ele. tá se revelando. Ai, eu queria ver a sua esposa vendo esse... Tô brincando, não tem meia nada não, que isso. Coloca o tênis Que mesmo. hora? Eu fiquei pensando que hora que ele tirar a meia que ela não percebe. Aí apaga Eu a luz. acho que quando ela vai arrumar a cama, ela encontra um monte de meia jogada. Meia jogada. Enrolado. Brincadeira. Mas dobrei as meias, viu? Ai, brincadeira. Mas a mulher, ela precisa se sentir amada, desejada, e ela precisa muito gostar do que tá vendo também. Em especial, não só gostar do que tá vendo, mas ela precisa desejar aquele homem que envolve ela sensualmente, não só amorosamente, né? Mas aí alguns homens vão dizer assim, eu já faço tudo isso. Como? Como faz? E daí, quando a gente vai pro como, é ruim falar isso, mas eu preciso dizer, o sexo gostoso pra mulher não começa de baixo pra cima. Não é chegar lá e não funciona assim. Pra mulher começa de cima pra baixo. Então tem que ser o que ela escuta, o que ela vê, o cheiro bom que ela sente, o beijo na boca. Se o homem souber estimular isso aqui primeiro, antes de colocar a mão lá embaixo, a esposa dele vai estar entregue, o sexo vai ser gostoso. E aí entra uma coisa muito importante, a prática do sexo pra mulher, quando bem feita, é como um bom restaurante. Seu cérebro vai te lembrar de voltar lá, porque aquela comida foi boa. É porque o homem, normalmente... Literalmente. O que você falou? Hã? O que você falou? Não, o cara falou assim, que é igual restaurante, que a esposa sempre vai querer voltar, porque aquela comida foi boa. Não, mas, Literalmente. mas eu não falei nesse sentido. Mas vamos lá. O homem... Ele é muito criativo, gente. Ele é um menino, pra essas coisas ele é bom. Ai. O homem, normalmente, quando ele vai seduzir uma mulher, ele tá na balada. E ele conheceu aquela mulher ali e tal. Todos esses de falar, de ser sedutor, e de chegar, e de brincar, tudo isso que você falou. É muito comum um cara que tá conquistando uma mulher, ele chegar No começo. No começo. O desafio que eu vejo é o casamento, por exemplo. Eu sou casado, vou fazer 25 anos de casado. Legal, parabéns. Muito bom, maravilhoso. Tadinha. E é linda, viu? Foi maravilhosa. Chorona bonita. Tadinha dela. Maravilhosa. E, tipo assim, eu, graças a Deus, tô muito feliz nessa área, não tenho o que reclamar, não. Mas eu vejo que é um desafio também. É um desafio. Pra você. Imagina, cara, 25 anos juntos. E o cara, vamos colocar a média aí 3 por semana, Parabéns. que é o ideal. Não tô dizendo que é o meu caso, não. Ah, tá. É do primo dele. O meu É é do todo primo. dia aqui. Mas vamos lá, o cara, ele tem aí a média aí, do que você falou, de saudável, 2, 3 vezes por semana. 25 anos, 30 anos de casado. É 3 Não, pra três. cima, não pode pra baixo. Não, mas vamos colocar aí a vida real mesmo do casal de Isso, 25 isso. anos. Aham, Eu é. vou Vida colocar real. por mim as 2 vezes por semana, meu filho. Tá bom demais. E o cara ter esse cuidado de todo, é um desafio É um pros desafio. dois. Eu costumo ensinar Com a mesma algumas mulher ali e técnicas. tal, e Isso. ter esse cuidado, ter esse... Não, eu ia entrar nesse assunto difícil. aí. Responde esse gancho aí, porque eu quero entrar nos outros detalhes aí, pra como sair da rotina. Tá. Pronto. O que eu vou te ensinar agora, responde os dois. Porque eu tenho uma Como situação... lidar Aí tem com que ter esses conversa, porque desafios. às eu tive vezes a uma conversa... situação- Eu já tive conversa de falar assim, não, tô com sono, eu também tô, vamos rapidinho aqui. É uma conversa tudo também. bem. Aqui vamos lá, um sopá. O que não pode é Ou viver vamos- de rapidinho. Não, viver de rapidinho, mas é uma conversa, você Não, tem mas liberdade. minha situação, agora eu vou falar de mim mesmo, né? Não é do meu primo, não. Eu, por exemplo, comprei uma roupa uma vez do Superman. Meu Deus do céu. Aí você vai rir. Aí você foi Como é que dançar tá? pra ela. Não, aí Não, eu... botou o Superman nela, que ele queria Não. ver o Superman. Não. Não é isso não. E ele botou Mulher Maravilha nele. Não. Eu tenho misericórdia. Aí na hora que eu saí do banheiro... Isso é pecado, Então, inversão de papéis, irmão. Não tem isso não. Aí na hora que eu saí do banheiro, ela começou a rir e não conseguiu fazer nada, de tanto rir. Aham. Aí nesse caso, o que eu... Tá, vamos... Eu não A cueca consigo. azul em cima do negócio. Treva! É a treva, uma coisa dessa. Mas Não, eu vou... Corta Ele foi aí, Wolverine. corta aí, coloca aqui. Eu vou mandar um vídeo de um que fez isso. Eu acho que Mas você eu- viu o vídeo dele, você Não vi segue não, não vi esse? não. Eu tentei usar da criatividade mesmo. Eu tentei sair da rotina, mas Eu ele já vi deu- um cara ainda rindo da ficou mulher rindo. que foi de enfermeira, velho. Só que a enfermeira, ela foi de enfermeira, tipo de enfermeira A mesmo. treva, é a Não treva. era aquele, nossa, eu ri demais. Ai, Deus, vamos lá. Aí eu não sei o que eu faço mais. Você lembrou de um Deus vídeo? do céu. É, eu lembrei Vamos ver de esse um vídeo. vídeo. Um vídeo que foi passado na É um internet? vídeo que foi passado na internet. Virou meme? aham. Vamos ver esse vídeo que ela tá falando aqui, que eu nem sei o que é. Vê aí. Gente, vocês vão Como é que é o chorar vídeo? de Fala rir. aí.
É um homem vestido de Superman dançando pra mulher, a mulher passa mal de rir. Aí tá- Aí ele pega entra esse com a vídeo barriga ela, assim, hein? igual minhoca, Não, entendi. dançando, sensualizando. Pode abrir os olhos. Casa de qualquer cria, a pessoa quer fazer Ah, isso vai mentir. Mas aquilo ali, tipo aquilo ali? É seu, Foi tipo, você mas, segue. aí não Meu filho. aconteceu nada, porque aí começou a rir. Se vou te falar, qualquer mulher ia rir. Assim, primeiro, como sair da rotina e como não deixar Aí a isso mulher chegou e acontecer. disse, você tá brincando? Não. Não. Você é sério? Não, tô gozando. Tô gostando. Gente, editor. Não, chega. Coitado desse Brincadeira, não. É gozação. Isso é uma gozação que eu tô fazendo aqui. Ai, me divirto. Bom, como esquentar o clima, como não deixar o clima esfriar. Vai esfriar, faz assim com a mão. Eu faço muito isso em palestra. Fala desejo sexual, Desejo sexual. não se estabiliza. Não se estabiliza. Ou ele cai, Ou ele cai. ou ele sobe. Ou ele sobe. Aê! É, ué. Eu faço isso como uma maneira de levar, né, a questão didática para o ensino sexual. Nosso cérebro é treinado para querer o novo. O carro novo, a casa nova, acelera o exatamente. coração. Por isso que muitos homens acabam caindo em adultério. A Ariane é o diabo, não é irresponsabilidade sexual. Por quê? Nós Fala queremos disso. o novo. E nós temos que entender que não é sobre trocar de pessoas, é sobre trocar de comportamento. Sim. Não é sobre... muitos homens acabam se interessando por outra mulher porque é comum a beleza da nudez da mulher dele. Por quê? Simples, não traz novidade para viver o Estimula. novo com o seu cônjuge e não estimula esse desejo. Então, basicamente, o que eu falo para as mulheres? Mulheres, sejam sexy dentro da sua casa de porta fechada. Dentro de casa tem que ser a roupa mais colada, o decote, o melhor perfume. Marido, seja a sua melhor versão em casa. É que, na verdade, no dia a dia, nem sempre vai dar. Mas se nós criarmos um hábito de ser a minha melhor versão para o outro, eu não vou deixar a minha melhor versão para a igreja, para o trabalho, para os outros. Eu vou pôr uma camisa legal dentro de casa, eu vou pôr minha cueca nova dentro de casa, não é fora. Outra coisa, casal que tem uma vida sexual extraordinária, eles têm um combinado. Alguns deles que a gente indica, mas um deles é vá para a cama juntos, pelo menos 5 vezes por semana. Cama do casal é o altar do casamento. Então, ali não é lugar de falar de problemas, de filho, de igreja, de dinheiro. Ali é lugar de descanso ou prazer. O casal tem que ir para a cama junto, Isso é roçar a perna importante, com perna. Existem alguns estudos dentro da sexologia que o desejo, com o tempo, ele vai se perdendo porque também perde contato. Quando namora, o que o casal faz? Não deveria, mas ele se agarra no carro. Ele se agarra atrás dos carros, no shopping, às vezes no escondidinho. Qual foi a última vez que você se agarrou escondidinho com a sua mulher? Qual foi a última vez que você pegou ela, fechou a porta de um lugar como esse aqui, começou a beijar ela, jogou ela em cima da mesa e fez... Não faz, porque, tipo assim, a gente tem a cama. Pra que a gente vai correr risco? Pra que que a gente... Então, viver um novo com quem escolheu compartilhar a vida. E daí, ir pra cama juntos no mesmo horário. Pra quê? Nessa cama tem um combinado, amor. Aqui a gente não vai ver Instagram, não vai ver rios. Aqui nós vamos roçar a perna no corpo um do outro, dar um beijo na boca de língua e nós vamos nos sentir, nos namorar. E falar só do que é nosso e do que traz esperança. E ali trazer bons assuntos. Outro fator importantíssimo. Fala assim, boleto do sexo. Boleto do sexo. Esse vocês vão querer pagar, eu tenho certeza. Direto. Eu faço Esse é até um- tráfico pago. Esse não pode. Faço financiamento. Esse é secreto. Essa é uma técnica que eu, no ambiente clínico, eu vi a necessidade de criar, porque eu atendi muitos pastores, líderes, que ajudavam todo mundo, mas caíam. E caíam por quê? Tinha uma rotina familiar, tinha uma rotina uma rotina profissional, uma rotina de igreja, mas não tinha uma rotina sexual. Rotina sexual, Ariane, mas não vai ser frio? Tem que ter, uma vez por mês. Pode fazer sexo todos os dias, o mês inteiro. Mas tem que ter o dia do sexo no casamento. E esse dia do sexo vai se chamar boleto do sexo, por quê? Vocês vão pensar em um valor juntos, marido e mulher, por exemplo, R$1.000, $500, sei lá. Vocês vão separar um valor por mês. E aquele valor é só pro dia do sexo. E o dia do sexo não pode acontecer na sua cama, na sua casa. Se pode ser na casa, se for em outro ambiente. Só que o primeiro mês, o homem que cuida de tudo. Se tem filho, quem vai ficar com as crianças, onde eles vão dormir. Os dois sabem o dia e o horário, mas a mulher é só aquela convidada, sendo levada para o matadouro, sabe? Sim, O sim, marido sim. que vai realizar toda a noite. Ela vai ser a noite em que ela vai ser conquistada. No mês seguinte, né, a esposa cuida de tudo e o marido é o convidado. Qual que é a ideia?
ter uma vez por mês um boleto do sexo sendo pago. Onde tudo que for construído naquela noite, o que vão comer, onde vai ser, se vai pôr o colchão na sala, é voltado para o prazer do outro. Gente, é incrível. Eu tenho história de casais, tem um casal que eu atendi, eles tinham 28 anos de casada, ela nunca tinha tido orgasmo. Na primeira noite que ele cuidou de tudo, ela se sentiu tão amada que ela se entregou. E ela permitiu-se ter prazer e mandou um áudio no outro dia chorando, agradecendo. Mas não foi só o estímulo que ele deu. Foi ela ter se sentido amada, cuidada e segura. Então, ali ela se abriu para permitir aquele prazer. Sim. Então, é uma das técnicas que a gente ensina, entre outras. Eu tenho alguns livros escritos também. Tem Sexualidade Plena, onde eu ensino várias técnicas dessa lá para os casais colocarem em prática. Porque nós precisamos ser ensinados. Então, o casal fazer umas loucuras, então, é válido. Loucuras seguras. Loucura segura, você falou. Senão Entra vai num preso. cômodo, faz um negócio ali. Isso, correr. Sobe na Tirar pia. daquela frieza de ser sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo momento. Pia é Um perigoso. dia eu chamei a irmã pra dentro do ar-condicionado. Não quis, não. Mas A máquina lá. tu já pensou dentro daquela máquina empoeirada suja? Você Tá empoeirado mesmo. Você não tem risco de um choque, né? Não, tudo certo. Sai de lá. Descer pra garagem, dentro do Você carro. não tá com Descer essa pra garagem. vontade toda, não? Olha, eu vou te falar, eu tô saindo Coitado. desse podcast aqui com uma autoestima, meu parceiro. O que vocês, dentro de todos os temas que vocês já ouviram aqui, o que vocês acham que na sexualidade, fora a sexualidade, é um tema que vocês acreditam que falta falar, assim, no casamento? Fora a sexualidade. Agora eu tô perguntando porque, às vezes, o mais básico que vocês já escutaram aqui é uma dor que tá ligada à sexualidade. Não, mas aqui, você tá falando sobre estimular e sobre sair da rotina. E os brinquedinhos, esses negócios, é pecado? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Mas pensa no que eu te perguntei, porque acho que é legal ver se a gente consegue encaixar isso, porque vocês já ouviram de tudo. Eu tenho muito para aprender com vocês. Mas as maiores dores do ser humano normalmente estão ligadas à sexualidade. Mas vamos lá, brinquedos. Depois eu queria te perguntar também o que jamais é permitido, por exemplo, o casal assistir um filme pornô. Jamais é permitido isso, correto? Jamais é A permitido pornografia isso. não é um lixo. O consumo... Não, mas aí tem casal na igreja, irmão, que senta pra Pois é, assistir mas pra é- estimular. É. Jamais isso, né? Primeiro que pornografia, ela não esquenta a relação, ela queima. O consumo É. de pornografia, segundo estudos, inclusive muitos estudos americanos que a gente traduz, tá? Pro português. Diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural. A pornografia, ela gera burrice. A pornografia, cientificamente comprovada, ela gera cerca de 46 danos na mente humana. Entre elas, nós temos o neurônio espelho. Então, a gente compara tudo. Não é por maldade. A gente compara carro, cabelo, casa. Então, quando o homem mostra um outro tipo de calibre de pênis, de tamanho, e não vai ter o de 3 centímetros lá, mostra outra vulva, outra região íntima, outra maneira de lamber, tocar, você está mostrando para gerar o quê? Comparação. Inconsciente, nós vamos comparar. Não é que a gente quer. O ser humano Sim. compara, tá? E vai gerando insaciedade. A pornografia faz o ser humano ver primeiro um homem e uma mulher. Depois com várias pessoas, né? Depois com animal, depois com criança. Depois é um médico enfiando o pênis na boca de uma paciente dentro do centro cirúrgico, como nós vimos há pouco tempo no Brasil. É tristes as notícias que vêm. Então, pornografia nunca vai aquecer. É o pior meio que um ser humano pode usar para tentar restaurar um casamento, aquecer, ter libido. Brinquedos, até onde pode. E aí eu vou dizer dos limites. Nós acreditamos, eu e meu marido, como eu disse, tenho muito que aprender, mas na sexologia eu tenho 27 cursos na área. Estou fazendo agora, nós temos agora um instituto, nós formamos sexólogos e sexólogas cristãos, que é uma formação com o selo do MEC, temos mais de 12 médicos dando aula pra gente. Então, ao longo desses estudos, eu posso te afirmar, claramente, tem que ter regra, tem que ter limite. Então, nós falamos das 4 paredes, que formam um cômodo mesmo, ou das 4 peneiras. Veio a fantasia, veio o desejo sexual, porque vai vir. Cristão ou não cristão, vai ter em algum momento alguma fantasia. Passa pelas 4 peneiras, ou vê se cabe dentro desses 4 cômodos, que é a proteção. Primeiro, é o prazer para os dois. Como podem andar 2 juntos, Sim. sem estarem de comum acordo? Então, combina. Amor, você topa fazer isso? Topa. Você topa, topa. Então, já tem uma parede, mas uma só não se sustenta. Sim. Segunda, isso que a gente vai fazer dá prazer para os dois? Ou um vai ter prazer e o outro vai sangrar, gemer, ter remorso, angústia. O outro vai querer sair de lá. O outro está fazendo só para agradar. Porque nós temos um Deus justo. Deus criou homem e mulher e ambos é amado por Deus. Deus quer que ambos tenham prazer. Terceiro, isso coloca a vida de algum em risco? Coloca a saúde de alguém em risco? Coloca. Deus não está nisso. Quarto, paz. Paz é resposta de Deus. Então, veio a fantasia, veio o desejo sexual, tá de comum acordo? Combina.
Segundo, os dois vão ter prazer com isso, os dois vão chegar ao orgasmo, os dois vão se saciar, os dois vão gostar disso. Passou também, deu certo. Não coloca a vida de nenhum em risco, perfeito. Os dois sentem paz. Uau, façam. É algo que vai dar prazer, é algo que é santo, é algo que é puro, é algo que agrada a Deus. Hoje, eles estão fazendo uns bonecos aí que é quase real. É triste. Se o cara quiser fazer uma homenagem com a esposa dele, é o boneco. Você sabe que na China já casam com bonecos, né? Aí, Casam eu com vi. e se o cara quiser fazer homenagem, ele, a mulher e o boneco. Se os dois concordarem. Isso é um pecado. Primeiro, Pecado, né? porque vamos lá para as 4 peneiras. Vai entrar na paz, porque paz é a resposta de Deus. Se eu sinto paz, Deus está ali. Se eu não sinto, às vezes nós vamos fazer uma oração e o chão não vai tremer, o céu não vai se abrir. Mas vai, literalmente, Deus tirar a sua paz ou depositar paz. Paz é a resposta de Deus. E paz está dentro da Bíblia. Aquilo que não é bíblico vai roubar a paz do ser humano, porque nós temos um manual de vida que é a Bíblia. Então, por exemplo, colocar um boneco na relação, colocar um brinquedo. Qual brinquedo? Esse brinquedo, ele é um brinquedo que vai substituir a penetração? Esse brinquedo é um brinquedo que vai lembrar uma terceira pessoa? Esse brinquedo é um brinquedo que vai gerar dependência? O casal só vai ter orgasmo se tiver aquele vibrador, se tiver aquele brinquedo? Eu não vejo Deus nisso. Isso não é legal. Gera dependência. Agora, existe a necessidade de bullets, de massageadores, para algumas mulheres em alguns casos, ou para alguns maridos. Ai, Ari, como assim? Um paciente que fez raspagem de próstata, ele vai fazer uma fisioterapia pélvica e a médica vai indicar, ou a fisioterapeuta pélvica, que a mulher faça massagens ali na região íntima dele, principalmente na região prostática, externo, não é nada interno, não é nada nada de fio terra. Entendi. Né? Então, ela vai indicar um bullets, ela vai indicar uma espécie de massageador que é menor que meu dedo, ela vai indicar alguma coisa para a mulher vascularizar aquela região. Então, a mulher vai massagear com um massageador. Não é um vibrador, não é isso. A mulher que tem dispareunia, vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, que são disfunções sexuais femininas. No mundo, a médica vai falar, compra um vibrador e vai usar sozinha. Eu, como cristã e sexóloga, atendi vários casos assim. Eu peço, compra um bullets. É uma cápsula, é rosinha, não tem formato de nada. Não lembra uma terceira pessoa e peça pro teu marido te estimular 1 minuto e meio antes da relação. Então, o marido vai ali, vai passar um lubrificante na preciosa, né? E ele vai brincar com a ponta dos dedos. Depois, ele vai pegar um bullets e vai estimular. Essa mulher normalmente vai ter um orgasmo, porque o estímulo é intenso. E aí, ele vai tentar uma penetração. E aí, eu tô falando de uma situação, por exemplo, de vaginismo. Eu tô falando, por exemplo, de uma situação de uma mulher com atrofia de clitóris. Essa mulher não pode estar fadada a nunca mais ter orgasmo porque ela teve um câncer. Então, ela vai usar um gel. Ariane, não foi o suficiente. O orgasmo está baixo ou não está tendo orgasmo. Pega um bullets e vamos vasodilatar aquela região. Vamos melhorar a vascularização da região. Isso em uma relação, não em todas. Se um casal depende de um brinquedo para ter prazer, eu, particularmente, vejo isso como um grande problema. E aí é importante cuidar desse casamento. Então, você vê que o sexo, e eu acho que isso é um desafio para quem é casado há muito tempo, como eu, por exemplo, de ter esse cuidado mesmo. Não adianta você fazer isso como uma rotina de qualquer jeito, gente. Tem que ter o cuidado, tem que ser especial todas as vezes, tem que ter uma série de questões. E pode né? a rapidinha, como você falou. Não, todo pô, tem dia casal que é uma rapidinha que mais faz, né? Aquela rapidinha de manhã, quer sair. Você, meu querido. E aí, a Mas pessoa então- dormindo, é errado? Então, lá em casa, eu vou falar primeiro por mim, porque meu marido tá ali. Lá em casa eu já fiz um acordo. Se me acordar, apanha. Brincadeira. Não. Na verdade, tem que deixar combinado. Porque tem mulher que, se você acordar ela de verdade, você vai tirar a sua paz. É perigoso o chão tremer mesmo. Mas tem mulher que vai amar ser acordada, entendeu? Acontece que tudo é um acordo. O homem saudável, ele acorda, como eu disse, todos os dias com ereção, a não ser que ele tenha um relógio invertido. Aquela ereção da manhã não é a ereção do mijo. Isso é uma mentira que a mãe conta pro filho, para ele não ficar mexendo. Mas aquele é um pico de produção de testosterona. Normalmente é a melhor ereção que o homem vai ter no dia. Então, o sexo de manhã pro homem é muito importante. Eu até brinco, eu falo que Prefiro homem... também. Não é? Eu acho. falo pro homem assim, pra mulher assim, olha, homem que sai de saco de vazio de casa não negocia a primogenitura por um prato de lentilhas, porque ele sai saciado. Repete, deixa eu gravar pro meu primo aqui. Olha o seu primo aí. Eu falava outras palavras, assim, eu acho que eu tô errado também, eu falava com o meu primo assim,
o marido que não almoça em casa janta na rua, né? Mas o que você falou é mais bonito. Oh. Deixa eu gravar aí. O homem Repete, que é sério. Um homem que é? O homem que sai de saco vazio de casa, ele não negocia a primogenitura por um prato de lentilha. Eita, resumindo, ele não dá brecha. Porque Ele não dá brecha. porque a fome deixa o homem cego e às vezes ele come carniça na rua tendo filé mignon em casa. É isso Porque que eu a falo, fome gente. deixa a pessoa cega. Você tá me entendendo? É isso que eu falo. Mas, ó, às vezes a mulher, não é maldade. O melhor horário sexual da mulher é, pasmem, eu falo que tem coisa que nós vamos entender só no céu. É entardecer. Segundo pesquisas, o horário que a mulher costuma ter mais desejo, e não é todas, mas grande parte, é na virada do sol, 6 da tarde. Que horário né? ruim de ter vontade. Então, o marido Mas nem você- chegou em casa. então é horário Mas aí difícil. de manhã, o que eu falo pra elas? Levanta, faz xixi, Pô, de passa o manhã é gel do massa. treme-treme e vem dançando. Porque passou esse gel aqui, não tem como mesmo? você ver. É isso aqui, né? Quer dançar hoje? É amanhã de manhã, né? Não precisa ser hoje. Pode ser os dois, né? Não pô. pode. Isso aí. Aí, a esposa vai ouvir parece aí que a você tá com essa gravação. corda Muito Mas, legal. ó, Bom, Eu falo assim, que hora que seu marido tá com vontade de fazer sexo? Só pôr o dedo aqui. o pastor Cláudio Tá fala. respirando, irmão? O pastor Cláudio fala isso. É, O por pastor isso. Cláudio, inclusive, se fala bem que que o hoje em dia meu... esses caras estão meio devagar, não é igual o nosso. Nós somos uma geração diferente, meu filho. Os Essa homens hoje molecada também. hoje tá frouxa demais. Os homens hoje Agora- querem jogar videogame. Ficar jogando Agora, videogame. grande parte dos homens acima de 40 anos, que não deveriam estar, né? Vamos ser bem claros aqui, com muito amor, muito carinho. Grande parte dos homens entre 40 e 60 anos hoje, eles estão tendo disfunções sexuais muito mais pelo estilo de vida, e aí eu falo que ele assiste, o horário que vai dormir, não fazer exercício, do que por estar viciados, né, em alguma outra coisa. E isso é devido a realmente essa questão de não organizar o estilo de vida, porque a preguiça de sexo acontece para os dois, tá bom? O homem também pode ter Tem preguiça também, de claro. sexo, isso. A gente não pode jogar isso só para Acontece mulher. também, lógico. Ele não conhece isso Não, ainda. acontece. Não, juro diante de Deus. Eu não sei que preguiça disso, não tem condição, não. É fase, tá? Eu queria Eu te dar uma nasci notícia pra- muito pra triste. Isso mesmo. Uma Deus, hora você me vai fez chegar. pra isso mesmo. Isso Jesus. vai passar. Eu fui feito pra isso. Não, acontece Isso mesmo. vai chegar, Acontece, essa aí hora vai não- chegar. Ah, mas depois que morrer, beleza. Mas o estilo de vida vai comprometer. Então, se eu tenho um homem e uma mulher que eles cuidam da saúde, repõem vitamina, repõem hormônio, faz atividade física, cuida da alimentação, a tendência é eles terem sexo em 80, 90 anos, consegue ter relação. A gente Olha atendeu só. um casal no cruzeiro esses dias, né? Ele 74, ela 71. O velho socando a chinela. Não, e ela parou a gente brava no atendimento. Ela falou assim, olha... nós atendemos vários casais nesse cruzeiro. A gente foi para ministrar e atender. E aí, quando começamos a atender, ela falou, eu tô aqui porque eu tô muito chateada. A gente tinha uma frequência de 2 a 4 vezes por semana. E mudaram a medicação dele do coração. E agora ele tá fazendo 1 vez por semana, às vezes 2. E eu quero sua ajuda. E daí o meu marido, muito olha discreto, fez assim, como? Velho, 74 Porque ele anos. 74, ela 71. Uma frequência ótima para essa idade, mas muito Na hora que boa, eles né? chegam lá, eles falam, bingo, né? Agora aqui. Não, te falar outra coisa tem que acabar o podcast. Não, só Nossa, pra, daqui vai só pra dar. Não, eu quero... É terapia, que nem é podcast mais não. Você com problema, né, Edmar? Não, é o meu primo. Ai, ai. Aí, você para, só. Você não tá me interrompendo aqui, ó. esquecer. A gente teve uma situação, até o pastor Rafael Neri que contou pra gente, que ele foi atender um casal É verdade. e o marido tinha um instrumento muito pequenininho, de 4 centímetros ereto. E aí o casal... Acabou o casamento, porque Tem uma situação, acabou o ele tinha um casamento. micropênis e não tinha avisado pra mulher. Nesse caso aí... Não né? conversou antes, É, né? Não, ele não avisou. escondeu Aí dela. o casamento não deu. Até porque não é difícil esconder dela. Ele não foi, E o casamento acabou ele falou, mesmo. O casamento acabou. Aí nesse caso, tem tratamento pro cara? Tem que buscar, Hoje em né? dia tem procedimentos cirúrgicos. Lá no Brasil, inclusive, tem um amigo querido, o doutor Eduardo Bertero, que é um dos médicos número 1 no Brasil em implante de prótese peniana, aumento peniano. Agora, veja bem, o aumento não vai ser tão grande. O problema não é ser pequenininho, o maior problema é não saber fazer sexo. Porque o que mais dá prazer pra mulher, sexualmente falando, estar do lado de fora, que é o clitóris. Dentro do canal vaginal, e daí eu posso até mandar essa imagem se vocês quiserem adicionar aqui, quando essa mulher fica excitada, o início do canal vaginal se estreita e o fundo se alarga. É como se virasse realmente um cone. O início se estreita e o fundo se alarga. Ou seja, essa mulher excitada, ela vai ter mais prazer dentro do canal vaginal nos primeiros 4 a 6 centímetros. Então, se o homem tiver um pênis ereto, com um tamanho médio ali, que ereto ele chegue a 6 centímetros, é o suficiente. Não é tamanho. Pode auxiliar também, o que pode ser desconfortável para essa mulher é o calibre. Tanto a mulher quanto o homem, nós temos um fundo chamado assoalho pélvico. É o músculo pubococcígeo.
Essa musculatura é que segura o intestino, bexiga, segura o pum, segura o xixi. Então, quando essa mulher, ela tá larguinha e tem um tudão fininho, então tem um tudão que é fino, ele já é pequeno e é fino, então ele vai ficar nadando ali dentro. Agora, se ele é pequenininho, mas ele tem um calibre, porque ele tem força muscular, porque ele é um tudão fortão, né? Essa mulher tem força aqui para sentir, então ela é fechadinha, porque ela tem uma musculatura forte, a tendência é ter prazer. Ari, mas ele não falou com ela antes de casar, isso é um problema. Quando a gente dá curso para casais, quando a gente ministra para noivos, a gente fala da importância de casarem em santidade, porque nós acreditamos que sexo é para o casamento, mas da importância de passar por um alinhamento sexual. Pô, mas é difícil pro cara falar isso também, né? Imagina. É difícil porque ele não procurou. Amor, te falar, não é isso tudo que tá pensando, não. É legal procurar ajuda, porque hoje em dia é uma mixaria. É complicado. Hoje em dia tem procedimentos para aumentar e melhorar, principalmente os exercícios íntimos. Assim, tem homem que começa a fazer os exercícios íntimos que nós ensinamos no Papo Cueca, no Papo Calcinha, no livro, e às vezes ele tem a impressão que cresceu, mas não é que cresceu. Pensa que o aparelho reprodutor masculino, o tudão, vou falar assim, é como um balão. Se eu encho, ele vai crescer, só que ele tem um limite, ele não vai crescer até o mundo acabar. Só que muitos homens não têm uma ereção plena. Muitos. Porque essa musculatura é frouxa, porque envelheceu sem exercitar. Pensa no tchauzinho. Então, o homem até tem ereção. Até fica, mas não é a ereção máxima dele. Muitos não têm uma ereção plena porque não exercita esse músculo. Quando exercita, ele tende a ter a gente chama de entumecimento total. E os homens, infelizmente, muitos não sabem disso. Ou senão você, irmã, fica orando aí, ó. Sai pra fora, Lázaro. Vai orando aí que de repente... Minha filha, é complicado. Bom, antes de encerrar, gente. A pergunta que fizemos no início, muitas pessoas perguntam isso os evangélicos, né? Porque quem não tá cagando pra isso. Sexo anal. Não, você falou do oral primeiro, sabe? Do oral não oral e anal. Oral e anal. Vou responder, mas quero deixar uma sugestão aqui. Se o pessoal curtir, comentar e gostar, quero desafiar eles a voltarmos, quando um outro momento que eu tiver aqui novamente, para falarmos sobre como falar de sexualidade com filhos. Como ajudar filhos a se proteger também da pornografia. É muito assunto, cara. Esse assunto falar, é top. dá pra gente fazer umas 3 num outro momento. Mas você não mora aqui em Orlando, não? Moro no Brasil, mas vem bastante. Você mora no Brasil? Aqui. Vem bastante. Você mora onde aqui. no Brasil? Em Bragança Paulista. Ah, ok. Já ouviu falar do pastor José Gonçalves? Demais, meu querido amigo. Então, servimos lá no SOS Casamento. Legal. Lá. A gente se conhece. Então, ele é uma bênção, pastora Rose. Então, assim, vamos entender aqui sobre sexo oral e sexo anal. Pode ou não pode? Mas não se esqueça de comentar aqui embaixo que você quer um outro desse pra gente voltar, né? Não, vamos voltar. Eu acho que é importante esse lance dos filhos aí. Daria um podcast inteiro só sobre isso. E precisamos ensinar como falar, né? Mas vamos lá. Primeiro sobre sexo oral. Vamos falar da teologia, né? Quando a gente vai para teologia, para quem acredita na Bíblia, até em Provérbios diz para ele se saciar nos seios da mulher da mocidade dele. Então, peraí, usava a boca no seio sem intenção de aleitamento, eram carícias orais. Mas quando a gente vai para Cantares, para Cânticos de Salomão, diz que ela se senta à sombra da palmeira dele, que o fruto dele é doce. Então, ela está sentada na sombra do quê? Da palmeira dele. Ela coloca a boca para saber se é doce. Então, ali dá-se a entender que ela colocava a boca em algum lugar. Chamava na resposta. E também em Cânticos diz que ele bebia no umbigo dela, que o umbigo dela era uma taça redonda. Quando a gente estuda a teologia de Cantares, onde está escrito umbigo ali, não é umbigo, é a parte íntima. Então, a verdade é que dá-se a entender que as carícias orais já aconteciam. Umbigo de baixo, né? Já aconteciam ali. Em Cânticos 1:2 também diz, né? Umbigo de baixo. Sim. Até que enfim eu vi ele rindo ali. Tô lendo Eu acho que ele corre para rir lá atrás, né? Então, as carícias orais... Cânticos 1:2 diz que os teus lábios me cubram de beijos, pois teu amor é melhor que o vinho. Cobrir lembra cobertor. Então, foi beijar, o cheiro é ruim, o gosto é ruim. Eu só dou uma dica para as mulheres. Se você for beijar o marido, ele pegar a sua cabeça e você ficar assim... aperta as bolas, nunca mais ele faz. Boa. Fica a dica. Fica a dica. Já é uma porque dica tem mulher que não quer pôr a boca ali, porque o marido fica forçando a cabeça dela, batendo. Então, e ver o Papo Calcinha, que no Papo Calcinha eu ensino algumas técnicas. Muito bom. Sobre o sexo... oral já teve a resposta. Agora, anal. Anal. Furico! Furico. Pode ou não pode? Eu respeito muito a opinião de todos. E eu tento falar desse assunto com muita leveza. Mas eu, como sexóloga, por ter estudado anatomia, ter estado várias vezes em hospital, te falo claramente, eu sou totalmente contra o sexo anal. Não julgando quem faz. Sim, entendi. Ari, por quê? Primeiro, por um princípio bíblico. A Bíblia diz que Deus abomina a sodomia. Quando a gente vai para o Google e pesquisa no Google o que é sodomia, o Google vai dizer coito anal entre indivíduos. Só por isso, para mim, já era o suficiente.
Mas deixando de lado o que a Bíblia diz para a gente entender de anatomia, o reto, chamado reto, é torto. Ele não é reto. E não julgando, mas escute com muita humildade quem está aí nos ouvindo, tá? O ânus, que se chama reto, além de ser torto, ele tem uma mucosa, uma parede 15 vezes mais fina que a vagina. E ele, quando você tenta entrar, por ele ser tortinho, ele vai abrir fissuras. É impossível não abrir fissuras por conta da espessura dessa mucosa. Quando abre fissuras, a bactéria que está ali naquela região vai para a corrente sanguínea. Por isso que alguns estudiosos afirmam que a endocardite bacteriana, que mata muitos praticantes desse ato, é um dos grandes motivos da endocardite, é porque essa bactéria que estava ali foi para o aparelho cardíaco. Tá? Agora vamos entender uma outra coisa. Ali, o homem tem a ilusão assim, mas eu quero colocar ali porque ele é apertadinho, é mais apertadinho. Mentira! Se essa mulher ficar 5 dias sem evacuar, sai o cocô da grossura de uma latinha de Coca-Cola. Por quê? Porque para sair, o desenho do esfíncter anal, para sair, ele abre. Agora, para entrar, ele trava. Para você ter uma noção, anatomicamente é tão errado a prática do sexo anal. Hoje nós temos uma grande parte de mulheres que cederam pela insistência do homem. E, mais uma vez, não é que o homem é safado, é que ele não foi treinado. É que ele foi ensinado pela pornografia. Seu marido não é nojento. Ele não sabe como lidar, ele foi estimulado assim. Mas entenda, ali tem um esfíncter. Lesão de esfíncter, tem muitas mulheres hoje tratando isso. É tão sério que tem mulher que não segura fezes moles, não segura pum. Então, eu tenho um esfíncter lesionado e aí algumas têm que passar por procedimento cirúrgico por terem praticado sexo anal. Agora, veja bem, Deus te entregou a mulher para você amar, proteger, para o homem cuidar. E aí, ele sem saber, estimulado pela pornografia, quer colocar ali, pensando que no outro dia essa mulher vai sangrar. Ela vai sangrar, ela vai sofrer para evacuar. Porque ali vai ter fissuras anais. Até que ponto o prazer pode ser saudável onde um sofre, sangra, corre risco de vida para o outro ter prazer? É importante analisar tem mulher que tem prazer também, né? Tem mulher que tem prazer, porque ela relaxa o esfíncter. E aí, relaxa o esfíncter, lesiona, e aí volta a dizer. São mulheres que normalmente têm que usar absorvente diário, mulheres que algumas têm uma série de rituais, porque elas têm lesão. Não foi feito para isso. Resumindo, não foi feito para isso. Não foi feito para isso, e vamos ser sinceros, um sexo gostoso bem feito, eu volto a dizer desde o início, uma prática bem feita, que não precisa de sujeira, pornografia, tem um parquinho inteiro. E ali é o esgoto. Evite. Ari, nós fazíamos e tal. Você fazia, mulher, porque você queria, sentia prazer? Ou você fazia por medo de ser traída, por medo de ser abandonada? Tem muitos também, né? Cuidado com isso. Fica a dica. Muito bom, muito bom. Que pena Olha, que acabou. Muito obrigado por seu interesse. Apesar de tudo que você viveu, você poderia ter feito disso sei lá, um pesadelo, uma tragédia para sua vida, e você usou da sua dor para aprender, e aprendendo você percebeu que você poderia ajudar outras pessoas. Amém. Então eu achei muito bacana. A minha esposa te conheceu num grupo de mulheres, né, que se reuniram numa casa de uma amiga nossa comum. Legal. E aí ela falou comigo, nossa, Alex, tem que levar, porque é esclarecedor, é muito legal. E eu vi que era importante. É difícil abordar, muitas pessoas talvez vão fazer recortes desse nosso podcast, fazer piadas, brincadeiras, mas eu acho extremamente necessário. Eu acho que as igrejas deveriam falar. Você é convidada também para a igreja falar sobre esse assunto? Sim, ministro em igrejas no Brasil inteiro. Eu acho isso necessário. Eu acho isso necessário porque é um problema muito decorrente dentro das igrejas. E nas igrejas, eu uso termos mais bíblicos e teológicos, justamente por conta da religiosidade. Então, é claro que cada igreja tem ali uma doutrina. Já ministrei em várias igrejas, mas ali eu ministro para os casais, ou para as mulheres, ou para os homens, com muito equilíbrio. Eu já ministrei na igreja do pastor Silas Malafaias, do pastor Josué Gonçalves, deixa eu lembrar, da Viviane Martinello, que é minha amiga, do pastor... aqui na Lagoinha, do pastor André Valadão, lá no André Fernandes também, na Lagoinha de Alphaville. Aonde mais, amor? Enfim, em muitas igrejas, né? E igrejas também mais religiosas. Já ministrei no Congresso de Casais da Assembleia de Deus Madureira de Balneário Camboriú. Olha só. Madureira mesmo. Segui, não usei brinco, não usei nada. Uma bênção, inclusive, convidaram para voltar. E em várias igrejas. E eu finalizo até dizendo uma coisa. Parabéns. Porque eu sei que para vocês
por mais que vocês sejam bem resolvidos, é desafiador trazer um assunto desse aqui. E que se vocês levarem qualquer pedrada, né, eu já afirmo aqui, lembrem-se que eles não falaram nada. Quem falou fui eu, Não, pode imagina, falar de a gente mim que eu sou também não- curada, né? A gente também não esquenta a cabeça com isso, não. Mas é Tranquilo. legal eu puxar essa responsabilidade para mim, porque veja bem, aqui vocês têm o cuidado de falar de Jesus e dos testemunhos, levando salvação. Só que as pessoas ainda não veem que um dos assuntos que mais separa a pessoa da salvação Claro. hoje é a sexualidade. Não, super É a necessário. sexualidade adoecida que prende a pessoa na depressão, no adultério. Às vezes está indo para a igreja tomando ceia, mas está viciada em pornografia. E Deus não tem isso. E eu acho que muitas pessoas erram por não conhecer. Falta de conhecimento mesmo. E foi super esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando aí por onde você passar. Amém. E eu acredito que muitos casamentos serão curados através do que você faz. Amém. Né? E muitos que ainda não existem vão existir já tendo esclarecimento, né? Porque, infelizmente, muitos pais não conversam com os filhos, eles vão despreparados. E eu tenho certeza que é extremamente necessário. Amém. Obrigado. Eu que Vai, manda abraço pro agradeço. seu primo, tá? Eu vou mandar o Cíntia. Valeu, Cíntia, que eu tô levando pra nós, Cíntia. Salvar seu casamento. Gente, até o nosso próximo podcast do Balaio. Deus abençoe. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Música pra todo mundo, no mundo inteiro. Vim com uma bolsa esportiva para jogar futebol e fazer universidade aqui nos Estados Unidos e nunca mais retornei ao Brasil. Meu nome é Wesley Costa, me conhece também como Chuchu. Sou casado com a Graziela Costa, pai do Oliver, do Ryan e da Olivia. Já estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos, então já fiz bacharelado, 2 mestrados, sou árbitro de futebol também. Tenho uma empresa de consultoria educacional e esportiva. Apitei já vários jogos importantes aqui nos Estados Unidos, até o nível da MLS, que como se fosse o Campeonato Brasileiro no Brasil. Deus me abençoou também, apitando até um jogo do Messi, um dos melhores jogadores de todos os tempos do futebol. Foi assim uma coisa muito significativa durante essa carreira minha toda aqui nos Estados Unidos. Depois de formado, 4 anos de universidade, migrei para o visto de trabalho, uma empresa esportiva. Fiquei nesse visto de trabalho até 2016, quando eu voltei para a universidade para fazer os meus mestrados. Depois que eu formei, eu conheci a AG Immigration, que me assessorou também no processo do Green Card. No meu caso foi o de casamento, que minha esposa é americana. Eles assessoraram a gente aí toda na papelada para que nada saia errado, que fosse tudo de acordo com a lei e de acordo para que não volte, o processo não se atrasar. Então foi um trabalho incrível da AG Immigration. A atenção, o cuidado que eles dão ao processo, ao cliente, eles tratam o cliente ali como família para ter certeza que aquele cliente tenha realmente um sucesso naquele processo. Porque não é só simplesmente aplicar por uma cidadania ou um green card que vai te garantir o sucesso. Sem sombra de dúvidas, não existe outro caminho a não ser a AG Immigration.